começando agora, né, de vez. Boa noite, muito boa noite a você que está aqui me acompanhando. Obrigada pela presença, por mais um dia. Você, guerreiro, estamos no terceiro dia, né? Nós somos mesmo guerreiras, guerreiros, né, Alexandre? Dia 3 do mapa do previdenciário, né? Mapa do sucesso previdenciário. E só os fortes, olha aqui meu slide, só os fortes irão sobreviver. Vamos sobreviver, né? Mães, então, mãe vai falar que não é mãe. Mas eu sei que mãe também tá na lida. Inclusive, meu filho tá lá, né? Tá lá, larguei lá, para estar aqui com vocês. Ok? Vamos para cima, nós somos guerreiros. E, né, primeiro das boas-vindas, agradecer vocês por estar aqui, dispostas a mudar o rumo da advocacia, sair da zona de conforto, não fazer mais o mesmo, porque a gente quer o tempo todo, né? A gente tem que evoluir como ser humano, como profissional, sair da bolha de pensar só como processualista, né? De ficar só dando entrada em ação judicial, e eu realmente falo para vocês que foi uma virada de chave hoje mesmo, inclusive. Eu não consegui aparecer no Instagram, que eu queria divulgar mais a aula de hoje, mas eu estava fazendo uma análise previdenciária. Gente, rapidinho, uma pessoa me contratou, me mandou o caso da tia dela. Quer dizer, você vê, ele não é o meu cliente, a minha cliente é a tia dele. Mas ele me vê tanto falando de previdenciário, e aí ele me contratou, fez o Pix. Você sabe, né? Eu adoro quando a pessoa pergunta o Pix logo de cara. A pessoa falou assim: sim, eu quero fazer uma análise previdenciária porque o INSS tinha negado o benefício dela. E ele queria fazer uma análise previdenciária porque ele não estava entendendo por que tinha negado. Então, já que estava tudo no simulador lá, estava constando que estava ok. Aí, lógico que a gente tem que puxar tudo e fazer a análise. E ele perguntou o Pix, eu dei. Aí eu tenho que correr, né, gente? Ó, a gente correu, eu corri aqui à tarde, por isso que, que foi um sufoco, mas a gente conseguiu, estamos aqui mais uma noite. Mas o que eu quero dizer para vocês um serviço que não é uma coisa demorada, que você pode fazer na hora, assim, essa da análise, né? Inclusive, foi um dos rolos de serviço que eu trouxe na aula de quarta-feira. E aí, eu fiz o cálculo, olha, tudo demonstradinho. Eu vou até depois postar o feedback dele. Ele adorou, ele vai passar para ela. E aí, no final, né, eu coloco, né, que o serviço para a comodidade do cliente, a gente dá entrada na ação judicial, e aí eu mando a análise previdenciária junto logo o contrato de honorários e a procuração. Porque ela vai fechar, né, ele já falou que vai fechar, mas assim, ele pode ou não fechar, era um serviço consultivo, né, ele me pagou, eu fiz a análise, mandei todo parecer, né, a guisa de consulta, tudo, expliquei regra, falei qual era o melhor jeito, enfim. E aí, no final, eu coloquei, né, que para comodidade do cliente, o escritório realizava aí a entrada judicial. E não deu outra, né? Eu já junto o contrato e a procuração para nem perder tempo, porque eu sei que vai fechar, mas pode ser que não feche. Mas a gente já manda no embalo, manda no vácuo, porque é sucesso, né? Bom, estamos aqui no ramo de mudar vidas, né? Eu sei que vocês, Ellen mesmo, já está no previdenciário, Maiane também, linda, eu sei que está balançada, certeza. Certeza que ela vai sair daqui balançadíssima e é assim mesmo, pagando de assistir. Adoro, meu Deus do céu, o consultivo é isso, gente, por quê? Eu é que sei o tanto de ano aí que a gente pelejou só entrando judicialmente, sem receber R$ 1 antes. A gente trabalhava, ganhava só no êxito e quando ganhava, né? Porque ainda tinha, assim, uma baixa, né? Uma de deferimento muito grande. Eu falo que era assim, era 10 processos para 3 ser procedentes, né? Então é uma média ruim, em tese, né? Porque se você fizer muito, talvez tenha uma vantagem, mas assim, nem sempre vai ser procedente e a demora. Muito bem, Linda, eu estou feliz que você estava lançada. Eu sabia que esse método, Almor Previdenciário, eu estou falando porque eu me apaixonei mesmo. E eu sei que Ellen também. Gente, eu conheci ela no cartório, eu achei que ela ia para essa área, mas ela se apaixonou também pelo previdenciário, né? Estamos comprometidos aqui, né, no nosso método, em atrair clientes, multiplicar os ganhos, né? A gente trouxe na quarta-feira um rol aí de serviço que a gente pode implementar e os fundamentos iniciais para os cálculos, né? Alguns conceitos, assim, de salário de benefício, salário de contribuição, algumas regras de transição, viu? E hoje a gente vai operacionar o planejamento na prática,
No domingo, a gente vai engatilhar serviço, né? Vai fidelizar cliente para a gente vender planejamento aí a rodo. Como eu falo aqui, nós estamos no ramo de mudar vidas, porque realmente muda as vidas das pessoas, tá, gente? E a gente se remunera bem no processo, né? Eu, como foi feito, para você não ser frustrado na profissão, para você conseguir pagar suas contas, né? Enfim. Então, aqui a gente tenta passar o máximo para você não ter insegurança na hora de atendimento, não ter medo na hora de fazer o requerimento administrativo, né? Ter dinheiro para fluxo, porque é o que eu falo, esse dinheiro, por exemplo, que entrou, que ele fez o Pix, é um dinheiro de fluxo do escritório, eu não vou esperar, né, um mês fechar, enfim, não vou esperar um RPV, né? Vai entrando, então, assim, é importante para pagar as contas, né? Começou o mês e vai chegar tudo aqui. Não, Linda, mas eu sei que você não vai para o extrajudicial, que inventário não é coisa de gente. Não é. Não é. Pode perguntar a Ellen. Ela saiu dessa área porque eu tenho certeza que inventar não é coisa de gente. Tá bom? Bom, se você se identifica com isso aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Você está preparada? Vamos lá? Bom, preparação para cair na estrada aqui, viu? Ó, você recebeu aí o áudio? O áudio tá baixo? Tá baixo aí? Todo mundo tá baixo? Vixe, Maria, eu vou falar mais alto. Me dá um feedback aí. Ah, tá. Pronto. Então tá me ouvindo, né, Alexandre? É só para eu saber aqui. Porque geralmente eu falo alto. Alto e acelerado. O povo tem que mandar ter calma, respirar, tá? Então, se eu estiver correndo, vocês mandem mensagem aqui para mim que eu diminuo o ritmo, tá bom? Maiane já deve estar acostumada, mas os outros podem estranhar. Linda, depois você me dá o feedback se melhorou aí para você o áudio, tá? Bom, vocês entraram aqui, receberam parte inicial aí do mapa, né? Do que é essencial. A gente precisa de cliente primeiro. Primeiro a gente precisa de cliente. Aí a gente tendo uma estratégia de prospectar esse cliente, a gente tem um rol de serviço claro no escritório, a gente conseguindo estabelecer a precificação de cada um, agora a gente já pode ofertar, né? E antes de ofertar, a gente precisa aqui verificar como que funciona isso na prática, né? Então, como fazemos aqui, hoje é o dia de prática pura, né? Então, preparação para cair na estrada aqui, tá? É, eu vou só revisar aqui com vocês para quem conseguiu assistir a aula de ontem. Me fala se vocês conseguiram assistir a aula de ontem, só para eu não ficar falando, porque tem sim os conceitos que eu tentei trazer ontem para hoje a gente só fazer prática, tá? Então, só para conferir aí, antes da gente começar a viagem, eu preciso saber se vocês viram mais ou menos como é que funcionam as regras, como é que funcionam os cálculos, né? Ah, ótimo, linda. Obrigada, ainda bem que você assistiu, para a gente poder começar essa viagem aqui, assim, todo mundo meio que inteirado no que a gente está falando aqui. Bom, e o que é o planejamento? Antes de falar o que é o planejamento, eu vou falar o que não é o planejamento. O planejamento não é um mero cálculo ali da simulação, um mero cálculo de tempo de contribuição, não. A gente realmente, é como eu falei nos últimos dias, que o planejamento é um documento muito, muito personalizado. Depende de inúmeras coisas, depende do cliente, depende que cliente foi esse durante a vida contributiva dele, se ele era segurado especial, se ele era segurado contribuinte individual, se ele era segurado empregado, né? Porque a gente tem variáveis. Hoje eu trouxe aqui um modelo para a gente fazer de uma cliente que me procurou no final do ano passado, por isso que vocês vão ver aí a data do dia 31 de dezembro de 2022. A gente fez o planejamento para ela. Primeiro, ela contratou uma análise. Aí, quando ela viu, assim, que eu faço análise e oferta o planejamento, né? Porque eu falei para vocês que o planejamento é a porta de entrada. Enfim, no final, eu fiz o requerimento da aposentadoria dela. E eu vou explicar o porquê que ela decidiu fazer essa opção, tá? Mas eu quero que vocês entendam que esse planejamento depende muito das características. Às vezes você acha que vai ser melhor para aquela pessoa esperar, mas para ela, né? Enfim, no conforto da casa dela, ela vai falar que não é bom. Ela vai falar assim, não, Yasmin, professor mesmo, ele vai falar assim, não aguento mais. Não aguento mais a aula, quero aposentar.
É desse jeito que chega. Então, assim, depende de cada caso. Então, tem cliente que vai aguentar esperar, olhando a renda, e tem cliente que não vai. Então, assim, tudo depende dele. Mas você tá ali para o quê? Para mostrar as possibilidades, né? A gente tá aqui igual o mapa, a gente tá aqui para mostrar os caminhos. Então, a gente vai mostrar para ele, olha, tem esse modo e esse modo. Então, assim, são estratégias. Depende muito do segurado e da vontade do cliente, tá? Então, hoje a gente vai falar de um caso de uma segurada. Mas antes de eu começar a falar, eu estou explicando aqui o que não é o planejamento. Não é só uma análise, não é só olhar ali renda mensal inicial, porque essa análise é análise previdenciária, é outro serviço, é outro valor, né? Você não fica fazendo cálculos mirabolantes, você só vai fazer o quê? Olhar em que situação o cliente está. Olhou o CNIS, verificou se tem alguma pendência, aí você vai, lógico, vai listar para ele, eu tenho pendência. Então, assim, você pega o CNIS dele, os documentos que ele trouxer, do jeito que está lá. Então, você pega, olha e fala, bom, você tem aqui essa renda mensal, você pode ir por esse caminho, pronto. Você está vendo ali o quê? Olhando o passado dele e vendo o presente. Você não está projetando nada para o futuro, você não está falando de cálculo de investimento, você não está falando de retorno, o ROI, né, previdenciário, você não está falando isso, você só está vendo ali mesmo o passado e o presente. Então, assim, o planejamento não é só ver tempo de contribuição, verificar possibilidades, não. Então, assim, o que é o planejamento mesmo? É uma avaliação do passado, ok? Identificação de possibilidades, os cálculos no presente, né? E análise de requisitos, porque tem vários requisitos, como vocês viram ontem, se vocês conseguiram, né, ver, você que viu, Maene estava aqui também, tem várias regras de transição, né? E muita gente, vocês vão se surpreender, muita gente fala bem assim, depois da reforma da Previdência, minha aposentadoria acabou. Tipo assim, o povo ficou desesperado para se aposentar antes da reforma da Previdência. Eu vou mostrar aqui para vocês no papel que muitas vezes é errado isso. Muitas vezes a regra de transição vai ajudar o segurado em vez de prejudicar. Ainda mais porque a gente conseguiu eliminar aí muitas regras do fator previdenciário, né? Que ele meio que comia mesmo a aposentadoria de quem apostava cedo, né? Existia um largo tempo de contribuição e aposentava cedo, e aí o fator descia essa renda, enfim. E aí, vocês vão ver na prática mesmo, de como às vezes a regra de anterior não era benéfica e a regra de transição ficou melhor, tá? Então, assim, você vai ver os cálculos presentes, analisar os requisitos, né? Ver uma expectativa de direito, porque a gente faz uma projeção para o futuro com as regras atuais, né? Que isso fique bem claro e a gente bota no planejamento, porque a gente não tem nem bola de cristal para saber como é que vai ser a legislação daqui os anos. A gente faz um cálculo projetando com as regras atuais, fazendo uma projeção para o futuro. A gente coloca índice de correção, né? Porque tem uma defasagem, a gente não quer que o nosso planejamento fique ali, né? A gente quer sempre ganhar da inflação. Então, assim, a gente projeta, vocês vão ver, a gente vai colocar ali uma porcentagem, mas é sempre com as regras de hoje. Inclusive, é um serviço que você pode oferecer. Tipo assim, se você quiser atualizar o seu planejamento a cada ano, eu atualizo. É um serviço que ele pode pagar mais para você. Ou você fica com a data certinha lá no dia, bota na agenda, tá? Bota na agenda, mas no meu programa de cálculo ele tem tipo um aviso para me avisar no dia que aquela pessoa implementar aqueles requisitos, tá? Você coloca e no dia, quando estiver perto, você fala: olha, sua aposentadoria está perto, não sei o quê. Que vai que você faz aí uma projeção para um cliente que não vai se aposentar tão cedo agora, né? Essa cliente não, essa cliente que eu vou trazer, ela já tinha direito, vocês vão ver. Mas eu já fiz planejamento para uma pessoa nova, assim, ela tem, na época que eu fiz planejamento, ela tinha 38 anos. Então, se você pensa, ela vai se aposentar com 62, mas ela já fez o planejamento dela, o planejamento dela foi progressivo. Tem vários tipos de planejamento, por isso que eu falo que é muito, muito, muito personalizado. Eu vou comentar também daqui. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que cada caso é um caso e você pode oferecer essa atualização para o cliente e marcar lá na agenda, assim, nossa, esse cliente aqui vai postar nessa data. Aí você, na época lá, fala, olha, você fez planejamento conosco, não sei o quê, porque geralmente eles vão entrar com você, porque você já conhece toda a vida dele. Então, é bom você se fazer presente ali, mandar umas mensagens de aniversário, para fidelizar o cliente, tá? Bom, e a gente vai verificar, né? Comparativo de regras, investimento e retorno até o fim da vida. Aqui a gente considera a expectativa de vida de 85 anos. Eu já vi outros previdenciaristas que consideram 80 anos, 82 anos, enfim. Vai depender
né? É aqui no meu método, né? Porque às vezes as pessoas têm outros métodos. No meu método, eu considero expectativa de vida até os 85 anos. Ok? Bom, próximo. Qual a estrutura do planejamento? Importante dizer isso para vocês identificarem o que que você tem que fazer. Então, primeiro aqui de tudo é entrevista. A entrevista é uma das coisas principais. Você fala, Yasmin, mas o atendimento ali. No atendimento que você for fazer, na entrevista é o que você tem que coletar um maior, assim, e saber da vida da pessoa mesmo. Perguntar, conversar com ele, porque assim, às vezes a documentação chega para a gente completa. Né? Às vezes não, é tipo assim, 99% das vezes. Porque o que que a gente faz? A gente dá uma lista. Eu tenho um negócio aqui, tipo checklist. Eu dou uma lista para o cliente e falo, olha, eu preciso desses documentos. E dou. Aí dentro dele tem carteira de trabalho, tem carnê, né, de contribuição, tem o CNIS propriamente dito, enfim. Eu dou uma lista. Ele me vem com uma coisa. É assim, gente, acostume. Nem sempre eles vão ter os documentos, às vezes eles perderam a CTPS, às vezes eles não estão afim de ir lá na caixa e tirar um extrato de FGTS, porque eu peço, porque a gente consegue ver pelo extrato analítico os valores das contribuições. Enfim, né? É aquela coisa. A gente tem que fazer o que a gente consegue pelo que pode. E a gente coloca também no planejamento isso, tá? A gente deixa uma observaçãozinha falando assim, olha, isso aqui está sendo feito com os documentos XXX disponibilizados pelo cliente. Porque você se resguarda, né? Porque vai que faltava alguma informação que ele não quis te dar, né? A gente não tem bola de cristal para saber. Então, a gente se resguarda falando assim: olha, a gente está fazendo esse planejamento com esses documentos que o cliente disponibilizou. Eu sempre coloco, às vezes é só CTPS e que isso. E vai ser isso. Mas, muitas vezes é só necessário. Mas, assim, às vezes vai que o cliente, eu ainda não peguei, mas vai que o cliente exerce atividade especial. Aí tem que trazer PPP, tem que fazer toda uma outra logística, né? Então, assim, tem clientes e clientes. Esses clientes mesmo que são mais complexos, você inclusive cobra mais, porque vai dar mais trabalho. Mas, nesse caso aqui mesmo, dessa seguradora que eu vou trazer para vocês, ela preencheu a lista todinha, assim, da entrevista. E aí, só pela lista da entrevista, eu consegui observar várias coisas que a gente vai entrar, daqui a pouco a gente fala do caso prático. Mas eu quero que vocês entendam a importância da entrevista, porque é lá que você descobre se a pessoa teve algum trabalho rural, né? Se a gente pode indenizar aí períodos anteriores a outubro de 91, rural. Se essa pessoa teve contato com alguma atividade especial, né? De insalubridade, de agentes nocivos, né? Tudo, essa questão de se ela foi especial, se ela foi aluna aprendiz, né? Porque esses tempos a gente pode contar mais, pode acrescentar aí na vida da pessoa, né? Mas eu trouxe uma aqui mais, assim, mais simples para vocês visualizarem mesmo, não? Porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda, porque vocês entendem que um planejamento acaba demorando mais, assim, ainda mais quando tem muito documento. Esse aqui é uma segurada que passou boa parte do tempo trabalhando, ela foi empregada a vida toda e não tinha essas outras circunstâncias que eu falei aqui. Então, assim, ela preencheu a listazinha e aí a gente vai para a segunda etapa. Então, a primeira etapa da estrutura do planejamento, anota aí para vocês fixarem, é o atendimento, é a entrevista. É uma entrevista completa, eu tenho até um modelo. Quem baixou o meu e-book na época, que eu disponibilizei lá no meu perfil, eu falo muito da importância do atendimento previdenciário, né? É esse o tema central do e-book. E aí eu trouxe lá em um dos modelos que eu disponibilizava, era essa ficha de entrevista. É bem completa mesmo. Tem horas que o cliente vai falar assim, não, eu não quero responder isso. Mas assim, às vezes é só não, aí precisa falar não e tal. Mas é importante, a gente precisa realmente conhecer a história da vida da pessoa para saber. Porque às vezes eles acham que não é importante, mas você, previdenciarista, vai saber que aquilo vai contar como tempo, vai ser benéfico para ele. Segundo ponto, bom, você fez a ficha de entrevista, você já sabe os documentos, e aí agora é a análise do documento. Você vai analisar os documentos que ele trouxer mais o CNIS, tá? Por que o CNIS? O CNIS é a base de dados aí do INSS, mas muitas vezes, 80% das vezes ele tá errado. Tá com alguma pendência, tá com alguma falta de alguma coisa, enfim, tá faltando alguma remuneração. Então é aquele CNIS que você tem que olhar de cabo a rabo. Esse CNIS que eu trouxe hoje não é tão grande não, tá? Mas tem um, gente, que é tanta página, meu Deus do céu. Eu tenho que acompanhar com a régua, pegar uma régua assim, ficar olhando assim, para ver se está faltando algum mês. Olha, não é fácil. Por isso que a gente tem que cobrar caro mesmo.
A gente pega uma régua aqui e fica, ó, vendo assim, para ver se tá tudo. Porque a gente olha assim, porque eles começam assim, as contribuições, vocês vão ver. Então, a segunda parte é essa, a análise dos documentos e do CNIS, para ver se está batendo tudo certinho, se vai ter que ter alguma complementação. Se precisar ter complementação, isso aí é um serviço que você vai cobrar depois. Tipo assim, eu faço essa complementação para você, pela sua comodidade eu faço. Você vai colocar no planejamento que tem aquele indicador de pendência. Mas, se não, você vai trazer no parecer do planejamento. Mas, se não, é só análise do CNIS, bater tudo certinho para ver. E a gente vai para a terceira fase. Vocês estão acompanhando aí, gente? Estou rápido demais? Vão me falando o feedback aí, que vão me dando o feedback. Então, vocês já entenderam aqui, ó. Primeiro passo, atendimento, entrevista completa. Tá, obrigada, Ellen. Porque às vezes eu posso ficar um pouco empolgada. Segundo passo, análise de documentos do CNIS, e agora a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo são os cálculos do tempo de contribuição e carência, né? Porque lembra que viu na última aula, eu não vou ficar voltando aqui, porque senão a gente vai se alongar muito. Mas na aula anterior, eu trouxe a diferença de tempo de contribuição e carência, porque precisa dos dois requisitos aí nas regras de aposentadoria. Obrigada, Thalita. Pronto, linda. É, precisa dos dois requisitos, então, assim, quem entendeu a diferença, né, tempo de contribuição e carência, porque não são iguais, apesar das pessoas às vezes acharem que parecem, mas não são. E a gente vai para esses cálculos, tá? Esses cálculos, para vocês, eu vou trazer aqui para vocês na minha planilha de cálculo aqui. A gente vai chegar nela, mas é só para vocês entenderem que é a estrutura. Então, o terceiro passo é cálculo, né, do tempo de contribuição e da carência. Pronto, a gente vai descobrir quanto tempo ele tem de contribuição e a carência. E aí, a gente vai montar a estratégia. Nessa estratégia, é o ponto 4, tá? Nessa estratégia, a gente vai verificar quais análises dos pagamentos deles, né? Os cálculos da RMI, a gente vai verificar. Vocês vão ver que cada regra tem um RMI diferente. Porque eu não sei se vocês lembram da aula passada, de novo, eu vou voltando sempre para outra aula, porque eu trouxe na outra aula os fundamentos. Naquela tabela que eu coloquei, ao lado de cada regra de transição, tem o coeficiente, a alíquota que a gente vai multiplicar, né, para descobrir a renda mensal, para você alcançar. Então, eu coloquei lá que nas regras de transição e até na atual, aquela alíquota, né, aquele coeficiente de 60% do, do mínimo que ele conseguir, né, do mínimo que ele precisa naquela regra, mais 2% a cada ano a mais. Então, vocês vão ver que nas regras de transição, quem tem muito tempo a mais, consegue aí aumentar a renda, o coeficiente de 60% para 90%, para 100%. Tem uns que tem um limite, tem uns que não tem. Mas para vocês entenderem que quanto mais perde 100% do salário de benefício, melhor, né? A renda mensal vai ser maior. Então, é neste momento, dessa estratégia, que a gente vai verificar de todas as análises, de todas as regras de transição, qual foi a melhor renda? Pronto, aí você vai já dar um destaque para aqueles, porque a gente precisa saber as melhores ali. A gente não vai pegar todas, a gente vai ver o que, que ele faz jus, o que, que ele completou ali de tempo. Se completou, porque às vezes ainda não completou, e aí você vai fazer uma estratégia para qual é a melhor que ele irá completar, né? Pronto, aí fez o comparativo, né? Aí agora a gente vai ver a expectativa de vida. Em que momento ele está fazendo aquele planejamento? Qual idade? E a gente vai fazer um comparativo dos ganhos dele, se ele optar por tal regra, por exemplo, regra de pontos. Qual é o ganho que ele vai ter até 85 anos, né? Que é a expectativa de vida. A gente vai projetar isso. E a indicação do retorno do investimento. Nesse caso da segurada empregada, a gente não faz o retorno do investimento, porque ela não está investindo, né? Ela não está tirando do bolso. Ela está trabalhando, ela é segurada empregada e o empregador contribui com a remuneração dela, ok? Então, ela não tem aí uma flexibilidade de aumentar a contribuição, porque ela ganha aquilo ali mensalmente, ok? Mas, se for um contribuinte individual, se formos nós, né, advogadas, e a gente quer aí projetar quanto de investimento eu estou pagando aqui, aí eu tenho que descobrir qual é o investimento que eu estou fazendo para a Previdência, porque a gente sabe que contribuinte individual, a gente consegue colocar aí, né, um valor a mais, enfim, qual o retorno do investimento, tá? E a gente vai ver tudo isso. E o quinto passo, isso aqui, tudo que eu falei aí, é a estratégia do quarto passo, que a gente faz uma análise. No início, você pode achar assim uma coisa de outro mundo. O tanto de coisa que eu tô falando, assim, de estratégia ali naquele momento. Mas, assim, na prática, você vai ver que é uma coisa muito, assim, automática. Você vai ver as regras, vai ver a RMI, vai ver o que é melhor, vai multiplicar ali a quantos anos ele vai viver, por exemplo.
Se é uma pessoa que está aqui com 60 anos, a gente vai verificar até 80 anos. Então, são só 20 anos, né? Vamos supor assim, 25 anos que ele vai viver. Essa outra segurada que eu fiz, que tinha 38 anos, para 80 anos, sobra muito tempo ainda. Então, olha o investimento que ela está fazendo e a gente vai verificar o retorno. Mas, na prática, é mais, assim, intuitivo, né? É mais intuitivo. E o quinto é a elaboração do parecer. É lá que você vai colocar tudo que você tirou de análise. Não, olha, essa regra aqui é melhor por isso, por isso. Essa renda aqui é melhor por isso, por isso. Tem esses indicadores aqui no seu CNIS que precisa regularizar, se tiver, por isso, por isso, por isso. Embaixo você vai colocar, vou trazer um modelo para vocês verem. Embaixo você vai colocar o retorno da vida, qual é a melhor regra, e você vai dar seu parecer. É uma guisa de consulta, né? Embaixo você vai dar seu parecer falando, não, olha a guisa de consulta, é a minha opinião, você vai dar sempre aqui a sua opinião, mas quem vai escolher na prática é o cliente. Então, você vai botar assim, é a minha opinião que se faça isso. Aí você fica à disposição, tá? E o sexto passo é a consulta final com as técnicas de fidelização, que a gente vai ver na próxima aula, no domingo, porque assim, é bonitinho o parecer, mas melhor ainda é você marcar uma consulta final e apresentar esse planejamento, né? Então, assim, a gente vai entregar o material, tá? Eu sei que vocês gostam de material. Eu vou entregar o material complementar, tanto do modelo do planejamento, como quem não tem a ficha de entrevista, eu vou passar também, porque é muito importante, tá? Vou entregar o material, não vai ser só esse slide, não. Pronto. A consulta final, você elabora, você marca com ele, explica, né? Eu mesmo encaderno. Quando as pessoas são da cidade, eu encaderno. Isso. Então, a pessoa que trabalha, você fala segurado empregado, Linda? Ó, o que que acontece? Pronto. O que acontece com o segurado empregado? Ele só tem uma forma de aumentar esse valor, além da remuneração que ele recebe, se ele exercer outra atividade. Você entende? Então, por exemplo, ele é segurado empregado, ele está recebendo ali a título de remuneração dele, o salário do empregador dele. Aí ele fala assim: mas eu quero aumentar. Não pode contribuir como segurado facultativo, porque ele é segurado obrigatório por ser empregado. Então, qual é a outra forma que ele tem de contribuir a mais para aumentar? E isso pode, tá? Se chegar um cliente desse para você, você pode, inclusive, fazer uma projeção desse aumento. Aí, assim, ele tem que justificar aquela contribuição. Então, ele tem que ser também contribuinte individual, por exemplo. Então, ele pode ser empregado e pode ser contribuinte individual. Vamos supor que ele exerça uma segunda função. Ok, tal, é legal. Nada te impede de você, por exemplo, ser um empregado de alguma empresa e trabalhar, né, em outra coisa. Não tem uma vedação legal. Você vai ser contribuinte individual e você pode, uma vai ser obrigatória, que já vai estar recolhendo lá pelo empregador, e a outra você vai contribuir sobre o Prolabore, né? Então, vamos supor que você vai botar uma faixa lá de Prolabore e fala, não, eu quero aumentar aqui, e aí no final vai somar, tá? Então, realmente, você consegue aumentar o valor. Mas você tem que provar a outra atividade, porque sem atividade, só contribuinte facultativo. E contribuinte facultativo e obrigatório não pode ser a mesma pessoa. Então, como você já é contribuinte, em tese, seu cliente já é contribuinte obrigatório por conta que ele é empregado, ele não consegue ser facultativo. Então, ele pode contribuir, mas tem que provar o outro vínculo, né? O outro trabalho que ele exerce. Entendeu? Ótimo. Bom, vocês entenderam a estrutura, né? São 6 passos: atendimento, análise dos documentos, né? Atendimento com a entrevista, análise dos documentos, os cálculos do tempo de contribuição e carência. No quarto, a estratégia, aí você vai analisar os pagamentos, os cálculos do RMI, né, que é a renda mensal inicial, o comparativo das regras de transição, verificar os ganhos, né, que ele vai ter até essa expectativa de vida que a gente vai projetar, e, quem sabe, o retorno do investimento, quando for o caso, tá? Quando ele investir. Bom, vamos passar. Pontos importantes, tá? Eu comecei a falar da entrevista e a gente vai voltar para ela. A entrevista é um momento que deve ser colhido aí, né? Todas as informações do segurado, como eu falei, eu vou passar a ficha para vocês, tá? Material complementar. Quem quer? Levanta a mão. Na entrevista, a gente conhece o cliente, conhece a história do cliente, né? Conhece o passado, né? Para a gente entender aí a estratégia que a gente vai levar para o futuro, tá?
Analisa o passado, investiga a história contributiva, né? É uma análise completa, então o planejamento é esse trabalho consultivo de informação e a gente projeta aí um cenário para o futuro, né? Lembrar sempre do cliente que tem um reajuste de contribuição quando o ano virar. Então, assim, eu sempre falo, olha, quando o ano virar, tem um reajustezinho de contribuição, porque não estou falando do empregado, não, porque o empregado já vai ter esse reajuste automaticamente, mas vamos supor que eu sou contribuinte individual. E eu estou contribuindo ali no valor de R$ 3.000, meu salário de contribuição com o INSS, eu estou declarando esse prolabore, tá? Você entende que o poder de compra de R$ 3.000 hoje é um, e daqui 2 anos, 3 anos é outro. Então, para eu não ter uma defasagem, para eu ganhar a inflação, né, ganhar da inflação, eu tenho que atualizar com os índices do INPC. Né? Isso acontece também muito com o segurado facultativo, que a gente estabelece para ele um valor fixo para ele contribuir, né? Às vezes ele não precisa contribuir todo mês, o facultativo. Então, a gente estabelece um valor para ele, olha, você vai contribuir só 3 vezes no ano. Esse valor aqui para a gente conseguir manter essa apostadoria. Mas sempre a gente tem que falar com ele que ele vai ter que ir atualizar os índices do NPC a cada ano para poder garantir o poder de compra, né? Porque R$ 3.000 agora não vai ser um mês daqui a 10 anos. Então, a gente vai sempre atualizando com o NPC, tá? Inclusive, para vencer a inflação. Inclusive, você pode oferecer esse serviço como extra, né? A gente sempre tem um jeito de ganhar dinheiro. Aqui ficou 3 de novo, mas é 4. Vamos lá para o quarto ponto. Essa é a estrategista, né? A gente vai analisar todos os caminhos possíveis do mapa e traçar a rota, tá? Então, assim, qual é a estratégia que eu utilizo? E aqui eu vou falar para o segurado que tem esse poder de colocar dinheiro dele do bolso, empresário, porque contribuinte individual, a gente engloba várias coisas, né? O advogado, o empresário, o trabalhador autônomo. Então, esses segurados que têm o poder de ele contribuir e aumentar a renda, a gente sempre calcula 3 cenários para ele, tá? O primeiro cenário, a gente calcula ele contribuindo no teto. Se você pegar o teto do INSS, você vai calcular. O outro cenário é no mínimo. No mínimo, a gente calcula, olha, no mínimo você vai ter o mínimo, mas assim, só para entender se ele está disposto ou não a fazer um investimento. E o terceiro é a média atual mensal. Então, assim, tudo vai depender de em que situação o cliente está. De qual o seu cliente chega para você e fala o quê? Por quê? A gente pode montar esses 3 cenários ou outros diferentes, que é até mais complexo. Mas, por exemplo, a gente pode fazer um planejamento progressivo. Eu vou mostrar um modelo para vocês. Mas, basicamente, é assim. A cliente, ela é uma médica e ela tem uma clínica própria. Linda, para você um exemplo. Ela trabalhava na clínica própria dela, né? Então, ela é contribuinte individual. Mas ela trabalhava na faculdade, tá? Ela trabalhava na faculdade e ela era empregada da faculdade. Então, você vê que ela recebe o fixo na faculdade, que ela é empregada, e ela contribuía sobre um salário mínimo de prolabore, tá? Então, ela estava contribuindo pela empresa dela, ela tirava um salário mínimo e ela recebia um valor da faculdade. Só que ela virou para mim e falou assim, Yasmine, ela tinha 38 anos quando ela já fez 39 agora. Quando ela fez o planejamento comigo, ela tinha 38 anos. Ela falou, Yasmine, eu quero sair da faculdade. Inclusive, eu nem sei se eu trouxe o depoimento dela, mas depois eu vou trazer para vocês verem. Ela falou, Yasmine, eu quero sair da faculdade. Eu não gosto de dar aula ali, enfim, ela não queria, ela estava insatisfeita e ela queria ficar só na clínica. Só que ela sabia que ia ter uma baixa, enfim, e ela queria saber como que ela poderia se resguardar. Porque na clínica ela recolhia sobre um salário mínimo. E eu falo, o maior vinha da faculdade, que ela ganhava uns R$ 3.000 e tal. E aí, é lógico que na clínica ela ganhava mais, só que né, a gente tem como separar o lucro e declarar o prolabore que quer, enfim. E aí, ela falou assim, que ela precisava visualizar se ela poderia deixar ou não a faculdade. Ela tem 2 filhos, né? Então tem todo um compromisso. Eu entendo isso super. Inclusive, eu vou até fazer, eu fiz, inclusive, o meu planejamento para o salário maternidade. Eu aumentei as contribuições, enfim. Não vou entrar nesse aspecto agora, a gente pode falar depois, porque planejamento não é só para aposentadoria, né? Para vocês terem a noção. Então, assim, o que a gente combinou com essa médica, essa cliente? Eu falei, vou fazer o seu planejamento aqui, você contribuindo. Ela falou assim, Yasmin, eu queria ganhar mais, não quero me aposentar com salário mínimo. E como ela estava contribuindo com o mínimo, era em regra que ela ia se aposentar. Ela falou assim, eu não tenho condição de me aposentar com salário mínimo, eu preciso aumentar a minha contribuição, mas eu não sei até que ponto eu posso aumentar, e eu não tenho condições de, neste momento que eu vou sair da faculdade,
que ela estava verificando a possibilidade de se ia sair ou não. Eu não sei se eu consigo contribuir com muito. Então, é isso que a gente chama de planejamento progressivo. A gente foi estabelecendo que no início, às vezes a gente não consegue contribuir com muito. Mas é melhor contribuir com um valor X do que, por exemplo, no mínimo, porque vai baixar muito a média, né? Quando às vezes a gente faz descarte de salário, esse valor do mínimo todo é desperdiçado. Então, assim, a gente não quer perder dinheiro, né? A gente não quer que o dinheiro seja jogado no ralo. A gente não quer descartar esse salário à toa. Então, eu falei com ela, vamos começar. Você pode contribuir com quanto agora? E foi assim, a gente começou, fez uma estratégia para ela. Olha, em 6 anos, você vai contribuir com 4 mil. Aí a gente aumentou. Daqui mais 10 anos, você contribui com 5 mil. Aí a gente pegou e aumentou de novo. Até o último, até o final que você for se aposentar nessa data, que você está completando essa idade, você vai contribuir no teto. Essa foi uma estratégia. Então, foi um planejamento progressivo. Eu fui delimitando para ela ó, os marcos. De tanto a tanto você vai contribuir com isso. De tanto a tanto você vai contribuir com isso. E de tanto a tanto. Ou seja, ela não ia sair do mínimo para o teto, né? Não ia ter essa virada brusca. Mas ela ia conseguir, né? Se posicionando. Ela ia abrir outra clínica. Aí ela ia conseguir contribuir com mais até o fim da vida, que a gente entende que ela está mais estável, está ganhando mais dinheiro. Ela vai conseguir subir esse valor. Do mesmo jeito que a gente pode fazer um planejamento regressivo. O que é isso, Yasmin? A pessoa já contribuiu a vida toda. Ela está pertinho de se aposentar. Às vezes ela não precisa mais pagar. Ela só está, por exemplo, esperando a idade. Ela já cumpriu o tempo de carência e o tempo de contribuição. Ela está esperando a idade. Então você pensa comigo. Vale a pena essa pessoa tipo, reduzir o valor, pagar no mínimo, meio que jogando dinheiro fora, se a gente conseguir, de casa a casa, depende do segurado também. Mas você entende que às vezes a gente pode bolar uma estratégia para ela ou abaixar o valor da contribuição, porque vai ser descartado, então em vez de ela contribuir com alto, a gente abaixa, ou, vamos supor que for um segurado facultativo, a gente consegue falar para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos manter 2 contribuições no ano só, e aí você só contribui, você não precisa mais preencher com tempo de contribuição, então não vai afetar em nada se você só contribuir 2 vezes no ano. E você vai ficar aguardando que só completar a idade mínima para você se aposentar. Então a gente vai fazer só essas 2 contribuições no ano. Então pensa o tanto de dinheiro aí que esse cara economizou. E assim, uma coisa que a gente gosta é economizar dinheiro e ganhar dinheiro. E é isso que eu quero com o planejamento, para vocês racionalizarem, para você vender para o cliente, porque você não vende planejamento, você vende isso tudo para ele, você vende segurança. Então, essa cliente minha aí, médica, ela só conseguiu sair da faculdade porque ela teve uma noção do que ela poderia fazer para não receber um salário mínimo de aposentadoria. Você vende para ele que ele vai ganhar dinheiro, que você vai calcular, e você também vende essa questão de poupar. Ele não precisa gastar tanto, jogar tanto dinheiro fora para a Previdência, se ele pode contribuir 2 vezes no ano e dar a mesma coisa. Né? Então, assim, é isso mesmo, Linda, é muito interessante as milhões de possibilidades que o planejamento traz. Então, aqui é só para vocês entenderem que ser estrategista no planejamento é isso. A gente pode trabalhar com 3 metas, né? Calculando o teto, do mínimo e da média, ou desse jeito que eu fiz com essa médica. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que calcular cada tempo específico, né? Ela contribuindo com 4 mil, ela contribuindo com 5 mil, ela contribuindo com o teto de 7 mil. E também o regressivo. Mas para vocês entenderem que agora ela se sente segura e não tá mais na faculdade, né? Então, assim, ela virou para mim e falou, Yasmine, o planejamento, para mim, foi uma libertação. Porque ela conseguiu sair de emprego, ela não estava satisfeita, porque agora ela visualiza, né? É toda aquela questão que a gente conversa da perspectiva, né? Quem não tem perspectiva, quem não visualiza, acaba sem saber o que fazer mesmo, ou fazendo errado, porque não tá vendo, não tá visualizando. Bom, vamos seguir nosso mapa, hora de ficar nesse estado de caso prático, né? Para vocês não falarem, a gente já tá conversando e não mostrou o planejamento. Mas a gente vai mostrar. Bom, deixa eu passar aqui para vocês terem noção. Ó, isso aqui é um caso real. Eu escondi um monte de coisa aqui, tá, gente? Eu passei o dia todo riscando. Para vocês, eu tenho que trazer para vocês visualizarem junto comigo, mas a gente tem, né, tem todo um cronograma de, a gente não pode expor o cliente, né, ele não pode ser identificado, né, tem toda uma proteção aqui de dados. Mas é para vocês entenderem como a ficha de entrevista presencial é importante, e aqui é um pedaço dela, tá? Porque ela é grande, eu não vou trazer, eu não trouxe toda, mas aqui é porque ela pegou e preencheu tudo bonitinho, ela mandou para mim desse jeito.
Ó, aqui vocês estão vendo, ela preencheu o nome, RG, nananã, né? Tem senha do INSS e tal. O que que é importante aqui que eu deixei? Ui, passei não. O que que é importante aqui que eu deixei para vocês visualizarem? A profissão dela, né? Ela estava trabalhando ainda, ela é gerente de RH. A data do nascimento, que é muito, muito importante, tá? Pra gente saber aí qual a idade dela. Grau de instrução, eu deixei, mas não é uma coisa assim super importante, não. É só porque não ia trazer não dados, acredite, tá? O Estado Civil também não é, assim, depende o Estado Civil, porque vai que a pessoa tem um dependente, né? Tem que deixar a pensão por morte. Tem um planejamento que eu faço, que eu coloco também. Se a pessoa tem dependente menor e, enfim, esposo, aí eu verifico, faço para ela um planejamento, assim, de quanto que ela vai deixar para aquela pessoa, caso ela faleça. Então, às vezes, a pessoa também preocupa com o que ela vai deixar de pensão, não só do de aposentadoria, tá? Porque às vezes ela quer deixar um valor maior do que um valor menor. E depois a reforma da Previdência foi muito dura com a pensão por morte. Então, assim, recebia, a renda mensal era maior, e agora, né, tem cotas, enfim. Não vou entrar no mérito da pensão por morte aqui, que não é o objetivo da nossa aula. Mas é uma coisa que eu pergunto dos dependentes, tá? No final, ela vai me falar que os dependentes dela já estão todos maiores de idade. Então, assim, ela não tem nenhum dependente, assim, os filhos já estão grandes, né? E ela é divorciada, então, em tese, não tem nenhum. Bom, aqui ela falou, olha aqui, ó, só para vocês entenderem aqui na história de trabalho dela, ela já falou que ela não nasceu na zona rural, não serviu ao exército, não fez escola técnica, tá? Porque quando faz escola técnica a gente consegue somar aí pelo aluno aprendiz, né? Se ela receber alguma coisa a título de remuneração pela União. Não foi seminarista, não é pescador artesanal, tudo isso aqui que eu perguntei tem um porquê, tá? Porque a gente sempre pode encaixar, tá? Não foi servidor público, então ela não tem nada para poder aproveitar. Não atuou em atividades insalubres ou periculosas. Então, você entendeu aqui que a gente conseguiu, pela essa ficha de entrevista, verificar que ela talvez não precise de muitos documentos, né? Como se outra pessoa tivesse falado vários sims aqui, a gente ia ter que mapear, caçar, detetive, procurar esses documentos aí para a gente provar, tá? Bom, e aqui é o quinis dela. Eu tampei aqui tudo. Ele é enorme. Assim, não é tão grande, não. Tem 9 páginas. Já teve piores. Bem piores. Tá, mas aqui é só para vocês entenderem. Inclusive, Linda, que não está familiarizada com a área previdenciária, isso é um CNIS, é um extrato, né? Que vem todas as contribuições aí do trabalhador, em tese, deveriam estar certas, né? A gente conta que estejam. Tem a filiação, que é importante, né? Não sei se vocês estão vendo. Ah, tá, pronto. Aqui é o tipo de filiado, tá vendo? Então, ela é um segurado empregado, não é contribuinte individual. É muito importante saber também isso aqui, ó, data de início, data fim, porque para fazer os cálculos, às vezes, não está em aberto. E assim, a gente precisa fechar o vínculo. E a gente, ó, que às vezes não tem no CNIS a data fim, a pessoa sumiu a CTPS. Eu tô tendo tem um caso, inclusive, que eu estou analisando isso. Ele foi no banco pegar o FGTS para a gente verificar qual foi o fim do vínculo, porque ele não lembra, porque tem muito tempo, né? Foi em 1985, se eu não me engano, foi 73, enfim. Ele não lembra, perdeu a carteira, enfim, a gente tem que sambar. Mas só para vocês terem noção aqui da experiência do CNIS. Não, meu Deus, já passei por tudo. Deixa eu voltar aqui, só para vocês terem noção. Ela não teve muitos vínculos de trabalho. Ela ficou muito em uma empresa só. Isso é muito bom, tá, gente? Às vezes tem gente que fica sambando assim e é mais complexo. Mas eu trouxe um mais simples para vocês acompanharem. Eu vou botar vocês logo no difícil. Aí Linda vai falar: não gosto, não gostei. Ó, ela foi empregada, segurada empregada a vida toda, então assim, você entende que ela não tem nenhum poder aí sobre a contribuição, ela não foi contribuinte individual, tudo ela foi empregada desde muito cedo, tá? Então ela tem esses vínculos aqui. Olha, nessa empresa ela trabalhou esse tempo. Tem a sequência 2 que tem o outro emprego dela. Tem a sequência 3 a 4 5 vai, tá acompanhando comigo? Essa sequência que eu tô falando são as empresas, tá? Cada sequência dessa aqui é uma empresa, mas ela é o mesmo tipo de filiada, também ela é empregada. Inclusive, esse é o último vínculo dela, ó, essa empresa. Então, ela só trabalhou em 5 empresas a vida toda dela. E tá vendo que a data que eu tô mexendo aqui no mouse é outubro de 2022? É porque ela ainda estava empregada quando ela fez esse planejamento. Então, ela ainda não tinha saído da empresa e tal.
Só para vocês terem noção, porque que não tá fechado isso aqui. É porque ela estava trabalhando ainda na época. E aqui mostra toda a remuneração dela. Então, assim, no início ela contribuiu com menos. A gente vai ver o histórico de salário. E aí, para agora, para o ano de 2022, o salário dela aumentou, tá? Mas a média dela não era tão alta lá atrás. E tudo isso vai puxar. Você vê que era uma média baixa aqui, né? Salário mínimo. Aí, nos últimos anos, aumentou, tá vendo? Então, ela estava recebendo agora 4.342, que é uma boa média. Bom, isso aqui é um extrato previdenciário. Tá vendo? Ele é do dia 6 de dezembro de 2022, tá? Essa data aqui também é muito importante. Quando você for fazer, pega um bem atualizado. Às vezes a cliente passa um antigo, aí é bom você ir lá e pegar um atualizado. Isso aqui é porque eu peguei dia 6 de 12, porque eu fiz no final do ano passado, como eu falei para vocês. Então, as datas vão estar correspondentes ao final do ano passado. Mas se você for fazer assim, sempre analise essa data, tá? Bom, qual a conclusão aqui que a gente tem desse início? Vamos lá. Bom, essa análise inicial aqui, antes da gente vir para essa faixa de desconto aqui, é só para vocês terem noção que ela é uma segurada pela data aqui, o ano dela de nascimento. Aqui, ó. Eu já tô passando. Okay. Pela data de nascimento dela aqui, ela é segurada empregada. A gente já descobriu que ela não teve outro tipo de vínculo. Ela nunca, não foi contribuinte individual, ela não foi outra coisa que não empregada. Tem 54 anos e 35 de contribuição na DIB, tá? Vocês vão entender de onde eu tirei esse tempo. Mas só para vocês entenderem que ela tem essa idade. Então, assim, primeira coisa que a gente conclui, que ela não tem o poder de alterar o valor da contribuição, então ela não tem aí como dar valores maiores para aumentar a renda dela, tá? Então, assim, ela, nesse caso específico, a gente não vai ver o retorno do investimento, a gente não vai fazer esse cálculo do retorno do investimento. Mas que não é difícil de calcular, eu vou explicar para vocês como é que faz, tá? É o valor que você contribui, menos o valor que você vai receber ao longo da vida. Aí você vai ver lá o lucro que você conseguiu, né? Mas eu vou explicar na prática, só para a gente entender que a questão dessa cliente, a gente vai chamar ela de cliente Y. Cliente Y é ótimo. Então, assim, não, no caso dela, a gente não vai falar de valores a ser investidos. A gente verificou pela ficha de entrevista que ela não tem nenhum tempo rural, ela não tem nenhum tempo como aluna aprendiz, não tem nenhum tempo de atividade especial, não tem nenhuma deficiência, né? Porque o cálculo da apostadoria por deficiência é outro. Então, a gente verificou que ela não tem nenhuma condição especial, né? Então, vai calcular normal o tempo dela, beleza? Então, aqui a gente tem que ver o que a gente tem que ver dela agora? O planejamento vai ser base da melhor regra de aposentadoria. Porque ela já tem 54 anos. Então, ela já veio para mim falando, Yasmin, eu quero saber qual é a melhor regra. Porque ela pegou o simulador do INSS e ficou perdida. Gente, não confie no simulador do INSS, não é furado. Isso aqui eu trouxe para vocês, essa é a conclusão. Isso aqui eu trouxe para vocês é o seguinte. Isso aqui são faixas de desconto de contribuição previdenciária para o segurado empregado, tá? Então, aqui ele vai contribuir de acordo com a faixa salarial dela. Então, no caso da cliente, ela contribui com 14%, porque ela está ali naquela faixa de R$ 4.000, tá? Então, é esse o desconto que ela tem lá, mas não é ela que faz o desconto, né? O empregador, quando paga, já tira o desconto dela, mas só para vocês entenderem aí que a alíquota por recolhimento do INSS para o empregado é essa aqui, tá? No caso, se fosse empregado contribuinte individual, desculpa, se for segurado contribuinte individual, geralmente autônomo é 20%. Quando é empresário, é 11%, dependendo da empresa. Se for simples nacional, é 11%. Mas se tiver cota patronal, se tiver empregado, aí aumenta 20% da cota patronal. E aí acaba ficando 31% a alíquota para empresário, com o empregado e dentro do Simples Nacional. Aí, por exemplo, se a empresa for lucro real, né, lucro presumido, aí é maior a alíquota, tá? Mas, assim, geralmente, quando é Simples Nacional, é 11% para o empresário. Quando é contribuinte individual, normal, assim, que não tem nenhum plano simplificado, porque tem, né, o plano simplificado de 11%, de 5% para MEI, mas quando não é 20%, tá? Vamos lá. Isso aqui é um cadastro da minha cliente no meu programa de cálculo. Yasmin, eu não tenho um programa de cálculo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem como calcular isso aqui no Excel? Tem. Mas, gente, é um trabalho. Eu vou falar uma coisa, você tem que ficar atualizando o tempo inteiro, né? Pegar a tabela do INSS e atualizar. Eu não sou expert em Excel e eu acredito fortemente
que o tempo é o meu ativo precioso. Eu fiz uma análise previdenciária hoje, e eu só fiz rápido, porque eu tinha um programa de cálculo. Eu fiz à tarde rapidinho, entreguei para o cliente ali mesmo, e já fechei esse contrato de apostadoria, que eu comentei com vocês mais cedo. Mas, imagina se eu tivesse que pegar cada salário que aquela mulher contribuiu, que são muitos anos, gente. Você pensa. Então, assim, R$ 85, gente, no programa de cálculo não é caro. Confia em mim. Aí você pensa, se essa pessoa me faz um Pix de R$ 300 para uma análise, já pagou meu programa de cálculo no mês inteiro. Você tem noção? Entendeu, né? A gente aqui não vai ficar focado no mínimo, não. A gente foca na expansão, o dinheiro vindo, né? Eu tenho certeza que vocês gastam R$ 85 aí com outras coisas. Mas mesmo eu já sei que gasta com hambúrguer, com comida. Gasta com outras coisas. E isso aqui, esse programa de cálculo, vai te fazer ganhar dinheiro. Olha o que eu tô falando para você, tá? Então a gente tá focado aqui no programa de cálculo. Eu quero, inclusive, compartilhar com vocês o programa de cálculo. Mas, para não ficar saindo e voltando o tempo todo da tela, eu trouxe os prints aqui para vocês terem noção do que eu fiz, tá? Quem não estiver acompanhando, falei, Yasmin, eu não estou entendendo nada. Mas, vem vindo comigo. Ó, isso aqui é a página inicial do programa lá. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas aqui tem. Tá vendo? Ó, eu botei o nome da nossa cliente X. Tá dando para ver, gente? Ou tá muito pequenininho? Tá dando para ver? Cliente Y? Nossa, cliente. Gente, outra coisa, meu programa de cálculo tem os meus clientes tudo, né? E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, oh, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito de compartilhar essas telas aqui com o pessoal sem eu mostrar os clientes. Bom, você viu que eu botei aqui o nome dela, cliente Y, né? Aí eu botei o sexo feminino. Tá dando pra acompanhar, né? Tá dando, tá vendo minha seta aí? Acho que tá, né? Me ajuda, gente. Vai falando aqui no chat pra mim, pra eu não saber que eu não tô falando sozinho. Eu vou até beber uma água aqui enquanto vocês me respondem. Obrigada, linda. Pronto. Botei o nome dela, cliente Y. Botei aqui o sexo feminino, porque a gente sabe que tem diferença, né? De regra para mulher e para homem. Então, a gente coloca o sexo feminino e a data de nascimento dela. Não preenche o resto, porque não precisa, porque você está vendo que o asteriscozinho está só nesses 3 campos, né? O resto aqui é só se você quiser complementar o seu cadastro, mas não é uma coisa assim importante. O que é importante aqui? Essas 3 informações, isso aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, visualizar quinis? É uma coisa que eu coloquei. Sabe esse quinis aqui que a gente falou? Esse quinis. Não, vocês não estão vendo, que eu mudei aqui. Esse quinis aqui, vocês estão vendo, né? Esse quinis aqui já tá aqui dentro do sistema, porque eu já preenchi, ou já coloquei. Por isso que tá aqui, visualizar quinis. Lá eles pedem para você anexar. Aí eu anexo. Olha que beleza. Olha. A tecnologia é uma benção, gente. Eu falo porque ele vai pegar e vai escanear o quinis todo agora sozinho. Você não tem que fazer nada. Oi. Tem às vezes que tem vezes que você tem que preencher coisa na simulação, porque você entende que aquilo ali não existe, é uma simulação. Você está botando para frente tempo, então você vai botar manual lá, mas mesmo manual é fácil. Porque você coloca o ano e vai descendo uma setinha e ele vai preenchendo os salários. Não é difícil. Entendeu, né? Pronto. Quando a gente sai dessa primeira tela aqui, ele vem para essa tela aqui. Que cálculo é que eu estou querendo fazer? Aí eu coloquei a aposentadoria, primeira simulação. A gente vai fazer a primeira simulação aqui. Ó, quem acompanhou comigo aqui entendeu que essa cliente, ela está trabalhando até dezembro de 2022, ela ainda estava trabalhando. Aqui tá até outubro, tá? Mas ela está trabalhando até dezembro. A gente preencheu isso, a gente vai preencher isso. Então, assim, você entendeu que ela veio para mim no dezembro de 2022. Então, ela ainda está empregada, no dia 31 de dezembro ela ainda está empregada. Só que ela já tem o direito de aposentar. Ela quer, Yasmin, eu quero me aposentar, eu quero ver qual é a melhor regra, me fala qual é a melhor regra. Bom, então, a data de início do benefício dela, que a gente vai colocar, é o final do ano. Então, eu botei aqui 31/2/2022, é a data DIB é data do início do benefício. Então, a gente calculou até aquela data lá. Então, eu fechei o mês, eu fiz esse cálculo, acho que dia 6 de dezembro. Mas eu fechei o mês como se ela vai pagar o mês, ela vai terminar de trabalhar em dezembro, e eu botei o DIB para dia 31 de dezembro. Ok. Isso aqui embaixo, calcular RGPS, é porque aqui ela é do regime geral de previdência, né, o INSS. Se fosse regime próprio, esse RPPS aqui. Não é o caso dela, porque ela não é servidora pública, tá? Pronto. Aqui embaixo tem outras opções de cálculo. Não é complexo aqui. É tempo de contribuição normal, porque a gente já descobriu que ela não é nem professora,
Ela não faz juízo de aposentadoria por idade rural, porque ela nunca foi no campo e ela também não é uma pessoa com deficiência. Então, a aposentadoria dela é essa aqui, tempo de contribuição normal. A gente já delimitou isso na ficha de entrevista. Você entende como é importante? Até para botar aqui no cálculo. Como é que eu falo? Eu falo o seguinte, não adianta. Tem um meme aí, eu acho que é uma pessoa que fala assim, quem não tem as manhas não entra não. Eu acho que é uma parada assim. É um cara bem engraçado, mano. Quem não tem as manhas não entra não, sem a ajuda do profissional. Quem já ouviu? É isso. Gente, não adianta eu estar com a Ferrari aqui, um super programa de cálculo. Se eu não entender o que que eu tenho que preencher, não vai adiantar nada. Porque você imagina, se eu preencho aqui que é professor, vai dar uma coisa diferente. Porque a regra é diferente. Se eu preencho que tem idade rural, é diferente. Se eu preencho que ela tem deficiência, vai dar outra regra. Se eu preencho aqui, calcular e remir com a regra da revisão da vida toda. Maiane, essa é para você. Mas me veio com essa esses dias, não tem nada a ver. Não é uma área que a gente vai entrar aqui agora, mas é isso aí mesmo, mas desse jeito. Se a instrução do profissional não vai, não. Essa revisão da vida toda não é para apostadorias aí concedidas. É um caso, o dela, que vai ser uma coisa específica que a gente poderia calcular? Sim, mas não é o caso aqui agora. A gente vai calcular dentro das regras de transição da reforma. E a reforma, todo mundo sabe que não pega a revisão da vida toda, tá? São apostadorias anteriores à reforma. Então, a gente não clica nesse cálculo de RMI aqui, ok? De revisão da vida toda. É que mais me clicou esse botão e eu fiquei sem entender nada o que ela estava fazendo. Bom, agora ela já vai aprender junto com vocês, inclusive. Aplicar revisões do teto não vai ser o caso. Então, assim, basicamente, a gente só precisa saber do tempo de contribuição dela normal, viu? Pronto, é aquilo ali. E salvar. A gente vai salvar aqui, tá vendo? Salvou. Pronto. Finge que eu salvei aqui, que eu já salvei isso para vocês. E agora, nós vamos para o próximo slide. O que que tem no próximo slide? Acompanha comigo. A gente já botou todas as empresas lá bonitinhas para ela. Isso aqui, gente, essa empresa é uma empresa 2, empresa 3. Isso aqui fui eu que mudei o nome. Quando você coloca o CNIS, aparece o nome da empresa que ela trabalhava. Eu, preservando a cliente, coloquei empresa 1, empresa 2, empresa 3, mas a gente já entendeu que ela só trabalhou em 5 empresas, a gente verificou no CNIS dela. O programa de cálculo já leu isso aqui, viu que o cargo está aqui empregado, então ela só foi empregada. Tem o início, tá vendo? Do trabalho e o fim. Às vezes, quando não tá no CNIS o vínculo fim, a gente tem que colocar, porque senão o cálculo nem gera, viu? No caso dela, não teve esse problema. O único problema dela foi da empresa 5, mas porque a gente já sabe que ela ainda estava empregada, então não tem data fim. A gente colocou a própria data bonitinha aqui. Então, a gente calculou que a dívida ia ser de 31 de dezembro, a gente calculou aqui 31 de dezembro. Pronto, aqui, ó. Viu? Então, a gente tem o que aqui no cálculo? Basicamente, a empresa, o cargo, o início e o fim. Pronto. Por quê? Porque é esse início e fim que a gente vai verificar o tempo de contribuição. Quanto tempo que ela trabalhou em cada empresa. Pronto. Fechou. Esse tipo aqui, normal, só para vocês entenderem, porque a aposentadoria dela é normal. Se fosse especial, a gente ia. Eu cliquei aqui como se fosse clicar. O que é um print? Doida. Se fosse especial, a gente ia colocar especial. Por que, Yasmine? Porque quem exerceu atividade especial antes da reforma tem um fator diferente de cálculo. A gente consegue aumentar o tempo de contribuição porque eles exerceram atividade nociva, atividade periculosa, e a gente consegue aumentar o fator, né? Em vez de calcular o 1, que é o normal, ele calcula 1,4, ou seja, ele aumenta em um tempo fictício de contribuição, tá? Mas isso a gente só conseguia antes da reforma. De qualquer forma, como ela tem muito período antes da reforma, a gente ia conseguir alguma vantagem para ela, mas não é o caso dela. A gente já verificou na ficha de entrevista que ela não tem nada especial. Ela nunca trabalhou em agente nocivo, nada, nada, nada. Então, não tem tempo especial para ela. Então, por isso que está normal. Pronto. Fator 1, tá vendo? Fator 1 aqui do lado. Se fosse especial, ia que tá especial, ia estar outro fator aqui, tipo 1,4, enfim, não é o caso aqui. 1,2, né? Aqui é 1,4 é homem. Bom, que é que a gente chegou? Vocês estão conseguindo visualizar aqui que tá tão pequenininho? Mas, quando eu calculei que eu importei os períodos dela e os salários, a gente chegou a essas regras de transição aqui. Não sei se está dando para ver. Mas eu acho que eu vou até abrir esse negócio em outro canto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Calma, não se desesperem. Eu vou mostrar para vocês, porque eu tô achando que vai ser melhor eu mostrar. É, hum,
Ok. Acho que agora vai ficar maior e vocês vão conseguir visualizar junto comigo. Eu vou voltar para a apresentação do slide. Tá vendo aí? Tá vendo aqui a cliente Y? Tá vendo, né? Bonitinha aqui, cliente Y. Bom, de novo, aqui tá maior para vocês entenderem. Aqui, ó. A idade dela, a data de nascimento. Tá vendo o CNIS aqui? Porque já anexei no sistema o CNIS. Ok? Ok. Tem um histórico de cálculo aqui, ó. Tem a apostadoria primeira simulação e a segunda simulação. A gente vai falar da primeira aqui. A gente estava na primeira. Vou abrir, que eu já tinha excluído o nome dela, era cliente Y. Pronto. Viu como é que é? Esse é o sistema por dentro. Sem presa. Aqui eu estou manuseando o próprio sistema de cálculo. Tá vendo? Aqui são as empresas que eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Aqui vem todo o período dela, que eu mostrei para vocês. E os salários, tá vendo? Período e salário. Pronto. Aqui são todos os salários. A gente bota aqui importar salário, no caso aqui eu já importei. E tá tudo aqui, ó. Tudo isso aqui é salário. 2017 tem salário, ó. Isso aqui tudo vem do CNIS, eu não botei nada, tá? Nada, nada, nada. Tem outro salário, pronto. O que que você fez aqui, Yasmin, manual? A única coisa manual que eu botei foi o valor de dezembro, que não tinha ainda no CNIS, mas a gente sabe que ela ficou empregada até dezembro. Pronto. Viu? 4 mil era o valor que ela recebia lá no final. Acabou. Tudo isso aqui foi importado pelo CNIS. Viu que eu não precisei fazer nada? Olha, olha um tanto de coisa. Eu vou falar que a tecnologia é vida, né? Já falei isso para vocês. Pronto. Aqui já está o salário. Aqui, olha, gente, olha que gráfico legal para vocês entenderem. Aqui é a evolução do salário dela. Olha como ela começou a contribuir. Aí você vê aqui que ela contribuiu baixo, 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 baixo. E ela só foi aumentar, ó, 2015, viu? Que aumentou o salário aqui, ó, nesse período aqui. Essa faixa assim de salário. Pronto. Sim, Yasmin, e agora? Bom, os resultados, que é o que importa. Quando eu calculei que eu joguei o CNIS, que o programa de cálculo ele pegou todo o tempo de contribuição dela, ele chegou à seguinte informação para mim. Ela tem 35 anos de contribuição e 28 dias na data da DIV, que é a data de 31 de dezembro. Tá vendo aqui? Continua a mesma data que eu falei com vocês. Pronto. Olha, ela faz jus nesta data de 31 de dezembro, quando ela me procurou, ela fazia jus a 4 regras de apostadoria. 4. Uma de proporcional, uma por tempo de contribuição, pela regra de transição de pontos, uma por tempo de contribuição pré-reforma e uma por tempo de contribuição pedágio de transição 50%. Aqui ele vai me dar todas as regras que ela faz jus e a renda mensal de acordo com o cálculo da regra. Você entende que ele já vai dar o valor da renda mensal aqui. Eu não vou ter que botar salário de contribuição, salário de benefício, enfim. Ele já pegou todos os salários de benefício dela, o salário de contribuição dela, no 15. Já fez aqui esse, esse, esse favor para a gente de já falar a renda. Tá vendo? Tá vendo esse troféuzinho aqui? Essa é a renda campeã. Regra de pontos é o valor, a maior renda mensal que a gente conseguiu aqui para ela, R$ 2.493, tá? Lembra que eu falei para vocês que nem sempre, quando a pessoa fala assim, meu Deus, a reforma da Previdência acabou com minha aposentadoria. Lembra que eu falei com vocês que nem sempre? Olha para vocês verem, na prática, estão olhando aí, essa apostadoria por contribuição, que é a pré-reforma. Ou seja, ela já tem direito adquirido. Se ela quisesse se aposentar com as regras antes da reforma, do direito adquirido, ela aposentava. Olha para vocês verem. Ela tinha aí um valor de 1.559. Olha quanto a renda mensal dela ficou baixa, gente. Como é que pode ser mais vantajoso na outra regra? Então, você viu claramente nesse exemplo que a regra de transição para ela, nesse caso, foi mais favorável. Porque essa regra de pontos não calcula o fator previdenciário. Você sabe que o fator previdenciário baixa. Olha para você ver, essa aqui, a regra do pedaço de transição de 50%. Ela é a única que sobreviveu aí com o fator previdenciário. Olha como é que ela baixa também a renda. Ainda é melhor do que a da regra anterior. Mas olha para você como é que fica menos. Fica 1.800, né? Gente, olha para você ver. Olha para você ver como é que é importante saber o coeficiente, saber como vai aposentar. Isso aqui é uma média de contribuição. Ela estava ganhando agora 4 mil e pouco. A gente verificou que nos últimos anos ela ganhou 4 mil e pouco.
Olha com quanto que ela vai se apostar na maior média. 2.493. Não é baixo, gente. Não dá pra te chorar. Quem tá acostumado aí, né? Vixe, eu acho que eu fiquei sem foco. Quem tá acostumado a manter um padrão de vida de 4 mil e poucos reais, baixar para 2.000, é pouco ou não é? Me responde aí no chat enquanto eu bebo minha água. Quem tá acompanhando aí, só para não achar que. Ah, obrigada, Luísa. Pois é, para você ver, ela tem aí, né? Ela banca o estilo de vida dela no valor de 4 mil reais, 4 e pouco, né? Porque ela recebe mensal. E ela vai se aposentar por essa regra melhor que a gente conseguiu para ela, tá? Na data da aposentadoria dela, dia 31 de dezembro, foi essa de pontos, 2.493. Pronto. Yasmin, acabou aí? Não. Porque a gente vai verificar quais eram as outras regras. Exatamente, mãe. A reforma fala que só diminuiu, mas se as pessoas fazem o planejamento, elas verificam aí que realmente nem sempre é o caso. Às vezes, na verdade, melhora. Exatamente, falta previdenciário como metade do dinheiro. Olha, aí o que que acontece? Ela tem o que fazer aqui agora, neste momento? Não. Por essas regras aqui, não. Tipo assim, lembra que a gente falou que ela não tem poder aí sobre a contribuição dela, né? Vamos chegar lá. Bom, a gente vai verificar as outras contribuições, ok? Bom, isso aqui foi o que ela preencheu. Vamos lá, a gente vai ver os requisitos, o que que ela preencheu. Olha, a apostadoria por tempo de contribuição é a melhor. Exatamente. Ó, para você ver, a regra de transição dela aqui de 100% foi a melhor que a gente verificou, né? 100% não, desculpa, de pontos. Foi a melhor. Ó, a DIB dela vai ser dia 13 de 2 de 2022. Então, a carência ela já completou, ela tem 422 meses de carência, ela precisava só de 180. Os pontos ela já completou, ela precisava de 89, ela tem 89,82 pontos. Gente, quem não sabe o que é ponto, eu expliquei na aula passada, é soma da idade mais tempo de contribuição. Então, ela somou aí os 54 anos dela, mais os 35 anos de contribuição e deu 89,82. Só para as pessoas às vezes confundem, não sabem o que é os pontos, mas é isso. Idade mais contribuição dá os pontos. E ela precisava, nessa regra de transição, de 30 anos. Por isso que ela já fazia jus à regra da apostadoria por tempo de contribuição passada, da regra anterior, porque antes era 30 anos para a mulher. Né? Então ela já tinha cumprido aí, ela trabalhou aí mais 5 anos e ela tem 35 anos e 28 dias. Então aí ela precisava de 30, tem 35 anos. Aí você me pergunta, lembra que eu falei da regra de descarte voluntário na aula passada? Que diferentemente da regra anterior de cálculo, que era 80% dos maiores salários e o descarte era automático dos 20 menores, dos 20% menores, agora a gente soma tudo, é 100% dos salários. Por isso que às vezes a média baixa, porque a gente pega desde os ruins mesmo até os grandes, né? Então, 100%, essa nova contagem agora da nova regra, da reforma, acontece isso, é 100% do período contributivo, ok? Só que tem uma possibilidade de descarte voluntário, de você pedir, eu quero descartar os menores salários, se e somente se tiver tempo sobrando. No caso dela aqui, quando você visualiza, você entende que ela tem, em tese, tempo sobrando, né? Porque se ela só precisava de 30 anos, vamos supor que a gente consegue. Porque quando você descarta o salário, descarta o tempo também, tá? Você só não consegue descartar o salário. O salário que você descarta, então o tempo que você contribuiu, por exemplo, o mês, aquele mês de contribuição também é descartado. Então, assim, você entende que ali eu podia descartar 5 anos dela, né? Em tese. Pensei, 5 anos de salário ruim, não ia aumentar a renda? Só que essa regra de pontos não tem como a gente fazer isso. Yasmin, por que não tem como fazer isso? Você acabou de falar que tem um descarte aí que a gente pode fazer. Mas a regra de pontos, você entende que é a soma da idade mínima mais o tempo de contribuição? E que você só consegue chegar nos 89 pontos quando você soma os dois? Porque um dos requisitos, além do tempo de contribuição, são os pontos. Então, se eu tiro tempo de contribuição, né? Se eu tiro aí 5 anos de tempo de contribuição, você entende que 30 mais 54 não vai formar 89, né? Então, essa regra de tempo de contribuição, desculpa, essa regra de pontos, essa regra de transição de pontos, a gente não consegue tirar nada. Então, essa é a única regra que eu posso te garantir, falar assim, olha, gente, não tem como descartar salário. Porque se eu descarto salário, eu descarto o tempo. Se eu descarto o tempo, quando eu somo com a idade, eu perco ponto. Se eu perco ponto, eu não completo o requisito. Então, a regra de pontos, a gente não consegue descartar nada,
tá? Pronto. A outra aqui dela é esse pedágio aqui de 50%. A gente já viu a RMI, né? RMI é a renda mensal. A gente já sabe que o valor da renda mensal dela é 2.493 reais, que a gente já verificou lá em cima. Esse RMA, gente, é renda mensal atual. Se fosse hoje, se ela tivesse aposentada lá em 31 de dezembro de 2022, ela ia estar agora com a renda aumenta, né? Porque tem um reajuste. Ok. A do pedágio de 50% foi a menor, foi regra nova, mas diminuiu o valor por causa do fator previdenciário. Tá vendo? O fator previdenciário dela é de 0,7. Você lembra que eu falei na aula passada que se tiver a fator previdenciário der 1, que é aquela coisa, né? Aquela média atuarial, né? Da expectativa de vida, idade e tempo de contribuição. Nesse caso, é 0,7. Então, deu baixo de 1. Então, vai diminuir a renda dela, tá? Essa é a única regra que ainda subsiste aí, esse fator. Essa regra de apostadoria por tempo de contribuição também usa o fator, mas lembra que ela é anterior à reforma, e anterior à reforma sempre tem um fator previdenciário. Olha, o fator previdenciário deu 0,6, então diminuiu muito a renda dela. E essa proporcional aqui também tem aplicação e diminui a renda. Então, ela ia ficar com um salário mínimo aqui nessa proporcional. A gente nem vai considerar essa. Então, a única que a gente poderia considerar mesmo é essa aqui de 2.493. Yasmin, e aí? O que a gente faz? Bom, a gente tem que verificar agora qual é a outra regra que vem após. O que a gente pode ver que pode melhorar a renda dela? Bom, a gente vai descer aqui e vai ver essa aqui. É a primeira. Essa regra aqui tem o seguinte, ela fala aqui, ó, aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio 100%. Pedágio 100% eu expliquei para vocês na aula passada, que é o tempo que você faltava para aposentar, mais o dobro, né? Tipo assim, o dobro do tempo, porque você tem que pagar 100% de pedágio. Então, olha aqui, a renda mensal dela ia ficar 2.493 essa regra de pedágio. E é vantagem? Sabe o que a gente tem que olhar? Os requisitos. Ela, no dia 31 de 2 de 2022, ela não preenche os requisitos dessa regra. Ela, nessa regra, ela não tem 57 anos. Ela tem o tempo? Tem. Ela já tem 30 anos, já tem 35 anos, e ela só precisava de 30 anos nessa regra. Mas ela não alcança a idade mínima. Então, ela tem 54 anos e 8 meses na data do dia 31 de 2 de 2022, e ela precisaria ter, para conseguir essa regra, 57 anos. E 57 anos ela só preenche aqui, ó, 2 de abril de 2025. Tá vendo aí? É a data do aniversário dela. E, então, aqui são 3 anos pra frente, né? Beleza. Tá vendo aqui, gente? Esse bichinho aqui que tá na minha mão é quando eu posso botar aqui a notificação agendada com sucesso, para eu saber que nessa data aqui o meu cliente pode aposentar. Eles vão me avisar. Não é o caso aqui, porque ela escolheu outra coisa. Mas só para vocês entenderem, quando eu falei que você pode programar o sistema de cálculo para te avisar quando ele vai se aposentar, para, ó, falar, olha, sua aposentadoria chegou, vamos fazer o requerimento. Lembra que o planejamento é porta de entrada para outros benefícios, para outros requisitos. Bom, e as próximas aqui, aposentadoria por idade mínima, aí a gente vai olhar o tempo. 2028. Então, quanto mais tempo demorar para ela aposentar, pior. Então, a gente nem vai considerar esse aqui de 2028. E vai piorando, viu? Vai piorando as outras regras de transição, que é 2030. Você entende que ela já tem direito de aposentar agora? Imagina se ela ficar até 2030 esperando. Olha o tanto de tempo que ela vai perder de dinheiro porque ela está esperando esse tempo, né? Enfim, as outras a gente não vai considerar porque a data é muito longe. Então, assim, a mais perto que a gente achou, além das que ela já cumpriu, né, dessas regras, enfim, que ela já tem condição de apostar hoje, a mais perto é essa da de 100%. Ok, vamos lá. Essa eu quero que vocês prestem atenção, assim, máxima, para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui agora. Que faz parte da nossa segunda simulação. Ó, a gente sabe que ela não tem direito a essa regra aqui hoje. Ela só vai ter direito lá em abril de 2025. Ok? Ok. Beleza. Então, guarda aqui o que ela tem direito. Ela tem direito a essa aqui, que é a melhor renda que a gente conseguiu para ela, que foi 2.493. Guarda esse nome. Yasmin, então, qual é a projeção que você vai fazer com a outra regra, com a regra de 100%? Será que é vantajosa? Se você falasse assim, Yasmin, é vantajoso esperar 3 anos para se aposentar? O que vocês acham, Linda Maiane? Me fala aí. Ela vai se aposentar, ela pode se aposentar hoje, ganhando esse valor aqui, tá? 2.493. Eu quero que vocês me falem se você acha, assim, agora, só visualizando isso aqui, se é vantagem ela esperar 3 anos
né? Ela vai perder essa aposentadoria aí, tá? Ela vai esperar 3 anos para tentar se aposentar com essa aqui. Você acha que é vantagem? Aqui, ó. Se aposentar em 2 de abril de 2025. Linda, interessante. Pelo valor que apareceu lá, não achei vantagem. Em relação aqui, você fala, né? A RMI, né? Exatamente. Mas você entende que esse valor, ele está sendo calculado aqui pela data do dia 31/2 de 2022. E é esse o pulo do gato. É isso que a gente tem que visualizar. Você tem que preencher agora, é essa simulação que você tem que fazer. Você tem que preencher agora o valor até o dia que ela completar o requisito. Então, a gente entende que ela vai continuar trabalhando, e se ela continua trabalhando, ela vai continuar contribuindo. Então, ela vai continuar contribuindo até o dia 2 de abril de 2025, ok? Então, a gente vai agora para a segunda simulação, para vocês entenderem aqui. A gente vai voltar aqui para o cliente Y, ok? E vir para a segunda simulação. Agora, linda, e a gente achou aqui a única regra que a gente pode melhorar, que é essa do pedágio 100%. Então, é ela que a gente vai mexer, porque as outras estão muito longe, não é vantagem esperar mais de não sei quantos anos. Essa é a mais perto, que ainda vai demorar 3 anos. A gente vai abrir aqui, porque eu já comecei, já fiz aqui. Pronto. Isso aqui, tá vendo que é a mesma coisa que eu preenchi na primeira simulação, as 5 empresas. Yasmin, qual é a diferença? A data final. Você tá vendo aqui? Lembra que ela vai se aposentar lá no aniversário dela, quando ela fez 57 anos, né? Então, ela vai fazer 57 anos em 2 de abril. Aqui, eu coloquei 30 de abril porque eu vou fechar o mês, mas é indiferente os dias para frente, tá? Eu vou fechar o mês de abril, ela vai fazer 57 anos em abril. Pronto, fechou. Este aqui vai ser a data da nossa DIB. Da nossa nova DIB vai ser no dia 30 de abril de 2025. Então, a gente tem que descobrir se ela contribui até 30 de abril de 2025, é mais vantagem do que se ela aposentar hoje. Porque você tem que entender também que se ela se aposentou hoje, ela já recebe aí 3 anos na frente do dia 30 de abril, né? De 2025. Bom, o que eu fiz? Mesma coisa que eu tinha feito antes, só mudei aqui a data final deste último vínculo, porque subentende-se que ela vai trabalhar até o dia 30 de abril. Até abril ela vai estar trabalhando. A única coisa que eu tenho que preencher é o salário. Por quê, Yasmin? Porque eu tenho que colocar que nesses 3 anos ela estava contribuindo, né? Porque ela ainda está trabalhando, em tese ela estava. Eu coloquei o último salário que ela recebeu. Em tese, esse salário vai aumentar, porque tem um reajuste anual, tem um reajuste do salário. Isso aqui eu estou colocando o salário dela sem reajuste, porque eu não tenho como adivinhar qual vai ser o salário dela, a remuneração dela nos próximos 3 anos. Então, a gente tem que pegar como base o último salário. Então, o último salário dela foi R$ 4.342. Então, é esse salário que eu vou descer aqui tudo, ó. Não é difícil descer, você não precisa descer de um a um. Você bota essa setinha aqui e ele vai descer. Até. Aqui está dezembro de 2025, só que, como lá no cálculo eu fechei até abril de 2025, então ele vai parar em abril de 2025. Então, ele vai calcular aqui até abril de 2025. Ok, pronto. Isso aqui era só para vocês entenderem que o salário a gente tem que colocar também, tá? Porque você colocou o tempo a mais, então você tem que colocar o salário a mais também. Bom, agora a gente vai analisar a data da DIB, tá? Vamos lá. Gente, olha o troféu onde é que tá. Ainda tá na aposentadoria por tempo de pontos. Então, você viu que, em tese, aqui, visualizando isso aqui agora, você tá vendo que a aposentadoria por pedágio vai ser menor. Ela vai receber R$ 2.665 daqui 3 anos, né? E aquela outra renda dela foi R$ 2.400, né? A gente gravou lá. E a gente fez isso tudo para ver se a gente conseguia achar um valor melhor no pedágio 100%, né? Beleza. Você tá vendo que não foi o melhor aqui no caso, porque de pontos ainda tá ganhando. R$ 2.700. Só que não compensa ela sair de 2.400 para 2.700. Assim, é uma diferença pouca, né? Assim, ela vai perder 3 anos de apostadoria. Então, assim, para uma diferença pouca de R$ 300. Não é esse o pulo do gato. Eu só quero que vocês entendam aqui que a gente jogou para verificar se era vantagem esse ano de 2025. Qual é o X da questão aqui que eu quero que vocês verifiquem agora o quão importante, o quão lindo é o planejamento previdenciário.
Lembra que eu falei que a gente podia descartar salário, ou descartar tempo e, consequentemente, salário de contribuição? A gente vai descartar tempo, porque ela tem tempo sobrando, e vai descartar salário de contribuição, a gente pode descartar os menores salários, né? Lembra que eu falei que por pontos a gente não consegue descartar nada, porque você entende que se aumenta o tempo de contribuição, só consegue aquele ponto porque a gente não consegue descartar o tempo de contribuição, porque o tempo de contribuição é que vai somar com a idade que vai dar o ponto necessário. Se você tira tempo, a regra de transição por ponto deixa de ter o principal requisito, né? Que é a soma, no caso. Então, a gente vai verificar agora a RMI aqui da apostadoria por pedágio. Tá vendo? Pedágio 100%. Ela não é a maior renda. Vocês estão visualizando que a maior renda ainda é a de pontos. Só que a de pontos a gente não consegue descartar salário. Mas a de transição, de 100%, a gente consegue descartar salário. Então, você entende que ela tem tempo sobrando, porque ela tem 37 anos aqui de tempo de contribuição. E ela precisava de quanto? 30. Olha o tanto de tempo que dá a gente para a gente descartar. A gente vai descartar aí 7 anos e 4 meses. A gente pode descartar salários baixos lá, que no início a gente verificou naquele gráfico que ela tinha salários mais baixos. Pronto, a gente vai descartar esses salários. Aqui a gente vem aqui, ó, bonitinho e coloca aqui. Calcular melhor RMI. Pronto. Gente, é uma coisa impressionante a mágica. Olha isso, velho. Olha isso. Olha o valor da RMI dela agora. Hã? Hã? Olha o valor dela, linda. R$ 3.260. Aumentou ou não aumentou? Porque quando a gente olha assim, só aquele primeiro momento, você entende que não aumentou nada. Mas a gente conseguiu descartar 90 salários. A gente conseguiu descartar nessa regra 90 salários baixos. Então, aquele início lá, que ela contribuiu com o mínimo, a gente conseguiu descartar. Então, na DIB, ali, do dia do aniversário dela, quando ela completa 57 anos, ela pode se apostar com esse valor aqui de R$ 3.260. Então, a gente conseguiu descartar 90 salários. Agora, a pergunta que não quer calar. Pronto, vocês entenderam isso aqui. Eu vou sair do programa de cálculo agora para a gente voltar para o slide, para a gente continuar aqui a linha de raciocínio. Porque você entendeu que agora você tem duas opções. Você tem duas opções para ir. Ou você fala para ela, aposente agora, com essa regra, um valor menor, de 2.400 e pouco, 493, se eu não me engano. Ou você tem outra opção de esperar 3 anos para se apostar com essa outra regra, que em tese é melhor, com R$ 3.260 o salário de contribuição. Aí você me pergunta, Yasmin, a de R$ 3.000 é melhor? Não sei. A gente vai calcular agora para você ver qual é a melhor. Mas você entende que a gente só consegue mostrar que é melhor nos fatos? Isso é tão bom, porque você vê logicamente, ela vê logicamente, por conta, a gente vai fazer, que a gente faz conta, a gente fala, olha, aqui é melhor, aqui é menor, aqui vai ser melhor, aqui vai ser pior. Então, assim, você entende que você dá mais certeza para a cliente, porque você está calculando realmente, ela está tendo, visualizando a renda. Então, assim, vamos voltar aqui para o slide. Ok, voltamos para o slide. Essas coisas que a gente já falou, porque eu estava falando lá no outro, a gente já viu a regra, né? Então, a gente já viu que a do pedágio de 100% a gente teve que aumentar lá para 2025. E a gente já fez a segunda simulação, né? A gente mudou ali a data, só para vocês terem noção que eu já passei por isso no programa de cálculo. E a gente descobriu que a melhor renda mensal, na verdade, a gente só conseguiu a melhor renda mensal porque na regra de transição do pedágio a gente consegue descartar salários. Já na regra de pontos, a gente não consegue descartar salários. Então, a gente conseguiu descartar 90 salários, ó. Olha aqui para vocês verem. Resultado do descarte de salário, a gente conseguiu descartar 90 salários baixos. Ui, já fui a mais. 90 salários baixos. E aí, a pergunta que não quer calar: você vai falar para a cliente o quê? Vale a pena esperar mais 3 anos por essa renda mensal? Vale a pena perder 3 anos de aposentadoria, porque ela já pode se aposentar hoje? Vale a pena perder 3 anos de aposentadoria e trabalhar mais 3 anos? E aí? Bom, você vai mostrar para ela se vale a pena ou não, mas quem vai decidir mesmo é ela. Enfim, o cálculo, gente, veio e olha para vocês terem noção, tá? Eu não vou me alongar, mas olha aqui para vocês verem. Nós já temos aí 1 hora e 34 minutos de aula. Olha lá, o que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem o cálculo que eu fiz, que eu utilizei. A data de nascimento dela, né? A expectativa de vida, que a gente coloca até 85 anos. Então, a gente vai calcular aí até, em tese, até quando ela vai receber essa aposentadoria, né? Da data que ela aposenta até 85 anos, que é a expectativa de vida,
ela vai estar ganhando sem trabalhar, né? Em tese. Pronto. Então, aqui, esses 30 anos, isso aqui, 30, é o tempo que falta. Então, você entende que se ela tem 54 anos, para aqui para os 85 anos, que ela vai completar, ela vai aposentar nessa regra aqui, nessa primeira regra, a primeira simulação. Nessa primeira regra aqui, ela está com 54 anos e alguns meses, né? Então, aí, até os 85 anos, ela precisa de 30 anos, porque ela quase tem quase 55, né? Porque ela vai fazer 55 em abril. E ela pediu em dezembro. Então, ela tem aí, ó, 30 anos para ganhar essa renda mensal aqui. Para ganhar a renda de 2.493, ela tem 30 anos. Que ela vai viver até 85. Ela vai viver até mais, com fé em Deus. Mas, é lógico que isso aqui, essa regra, esse valor aqui é a renda mensal inicial, né? A gente vai reajustar. Então, esse reajuste aqui que eu calculo é de 5% ao ano, que reajusta os salários de benefício. Eles são reajustados por ano, 5% ao ano. Então, a gente vai ter aí, né, que ir reajustando e a gente coloca tudo isso no cálculo. E a data do benefício dela é para receber dia 31 de 2 de 2022, que foi o nosso cálculo. Isso aqui são 2.182.965 reais. É o valor que ela vai receber. Se ela apostou, né, de dezembro de 2022 até 85 anos, ela vai receber 2.182.965 reais. Este é o valor que ela vai receber da Previdência Social. E aí, é um bom número, né? Tá bom para vocês? Tá bom, né? A gente fez o cálculo aqui. Esse fator multiplicador, gente, esse 393, só para vocês entenderem, no caso aqui, os meses de contribuição que ela vai receber o valor. Então, em 30 anos, ela vai receber 393 parcelas, tá? Porque um ano tem 12 meses, mas a gente conta o 13º, então o ano tem 13 parcelas de benefício. E 13 parcelas de benefício em 30 anos aí vai dar 393. Porque aí ela vai completar em abril, né? Então aí tem uns 3 meses a mais, 390 mais 3 meses a mais, né? De janeiro, fevereiro, abril, 393. Tá bom, né, linda? Mas o outro tá melhor. Pois é. E essa é o grande lance do planejamento, né? Você visualizar em números o que é que realmente vai ser melhor. E aí eu coloquei aqui, aqui nesse caso, na segunda simulação, é a segunda regra, que ela vai ter que esperar mais 3 anos para aposentar, que é a regra de 100% do pedágio. Então, o que a gente colocou? A mesma coisa, data de nascimento. Aqui vai ser menos, né? Ela vai ter menos tempo, no caso, porque ela vai se aposentar mais tarde, ela vai se aposentar aqui com 57 anos, né? E aí ela vai ter 28 anos aí até completar 85 anos, tá? Essa é a lógica. O fator multiplicador também vai ser menos, porque se ela vai aposentar depois, acaba que ela vai, até 85 anos, que a gente faz a média, ela vai ter menos pagamentos do benefício ao mês. Então, aqui é o mesmo cálculo. São 28 anos, né? Cada ano a gente conta 13 parcelas, lembrando do 13º, tá? Porque o benefício de aposentadoria tem o 13º. Então, são 12 mais uma do 13º. Então, fica 13 parcelas ao ano. 13 parcelas ao longo de 28 anos, temos aí 363 parcelas, né? Multiplicado pela renda mensal, essa é a renda mensal que ela conseguiu na simulação 2, que é a regra de transição no pedaço de 5%, é 3.260 que ela conseguiu. A gente conseguiu fazendo isso, descartando os pontos, reajustando 5% ao ano, que é que a gente reajusta, deu R$ 2.456.733. Eu diminuí, e a diferença, quando eu perguntei, vale a pena esperar mais 3 anos por essa renda mensal? A diferença que ela vai ter é de R$ 273.768. Essa é a diferença de uma regra para outra. Vocês entendem? Que às vezes pode não compensar esperar 3 anos. Mas às vezes pode compensar muito. E eu já vi regras de compensar muito mais. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é que você tem esse poder de oferecer isso para ela. Falou assim: olha, você está achando pouco, os 2.000 e pouco. Você tem condição de trabalhar mais 3 anos? Porque tudo depende da situação da cliente, tá? Você vai falar para ela: olha, você pode ter uma renda melhor daqui 3 anos, do valor de R$ 3.260. Você
prefere esperar, você tem condição de trabalhar mais 3 anos, ela não é uma pessoa, ela é nova, assim, em tese, ela tem 54, quando ela procurou ler fazer, né, tinha 54 há alguns meses, e aqui ela vai esperar até 57. Se você ter noção, assim, de que hoje as pessoas que entrarem na Previdência hoje só vai apostar com 62, então ela ainda tem um tempo de vantagem, ela está apostando com 57, não é uma super idade, assim. Hoje em dia a gente está se aposentando, hoje em dia a gente vai apostar com 62 anos, né? Pelas regras novas. Então, assim, o mínimo hoje são 62 anos para a mulher. Então, ela aposentando com 57, esperando 3 anos, não é uma grande dificuldade, ainda mais porque ela continua no mesmo emprego, ela é uma, né? É um funcionário que ela não está ali tendo que tirar do bolso, ela vai aqueles 3 anos no mesmo emprego. Só que depende da estratégia da cliente. Às vezes ela tá cansada, às vezes ela não quer mais. Mas assim, quando eu mostrei isso para ela, eu falei, olha, eu, eu opinei falando que pela diferença em números, 200, é quase 300 mil reais a mais de dinheiro. Então, às vezes compensa ela trabalhar mais 3 anos e receber esse valor. E detalhe, gente, você pode falar assim para mim, Yasmine, mas ela vai deixar de receber os 3 anos. Mas você está vendo que, na lógica, que ela vai receber 300 reais, 300 mil a mais, então compensa. No entanto, você tem que entender também que esses 3 anos que ela vai estar esperando, ela não vai estar esperando de bunda para cima, ela está trabalhando e também está recebendo o mesmo valor. Né? É lógico que vai reajustar, às vezes ela vai receber até mais, porque eu estou calculando aqui que ela continua com o mesmo salário de 4 mil e pouco, mas vai que aumenta para 5 mil. Né? A gente consegue aumentar essa média aí, ela vai estar recebendo durante os 3 anos o salário dela, aguardando a data para ela se aposentar com um valor maior, que vai ganhar aí 300 mil reais de, né? Linda iria esperar. Eu também iria esperar. Mas adivinha qual é que ela escolheu, gente? Ela escolheu aposentar. Ainda não saiu a resposta, porque o INSS está demorando. Inclusive, quando ele passar o tempo, eu tenho que entrar com mandado de segurança para impulsionar. Mas ela virou assim para mim e falou: Oi, Yasmin, eu entendo, essa regra é melhor, mas eu quero aposentar agora. Pois é. Ela virou para mim e falou que queria aposentar, mas, ó, Linda, você acredita que ela vai continuar trabalhando? Eu não entendo. Ela falou assim, Yasmin, eu vou pegar essa aposentadoria que eu vou receber agora, durante nesses anos, no caso. Ela disse que não tem ainda, que ela não vai parar de trabalhar ainda, porque a renda ficou muito baixa. E realmente, gente, ficar para nós. De 4 mil, você baixar para 2 mil, 2.400. Então, o que ela vai fazer? Ela tá trabalhando ainda, continua trabalhando. E qual é a ideia dela? A ideia dela é ela continuar trabalhando, recebendo os 4 mil e pouco da empresa, mais os 2.400 da aposentadoria. É isso que ela falou para mim. Eu falei para ela, olha, então você não gasta esse dinheiro da aposentadoria. Você coloca ali em uma CDB da vida que paga pelo menos 1% e deixa rendendo, né? Vai colocando lá por mês para ver se vale a pena mesmo esse negócio que ela fez. E uma hora ela vai parar de trabalhar e não vai aposentar de novo, né, gente? A gente sabe que só tem uma aposentação. Não tem desaposentação no Brasil. Então, ela não vai conseguir utilizar esse período que ela passou trabalhando a mais. Então, ela aposentou agora, acabou, né? A não ser que ela desista da apostadoria, não saque a apostadoria, aí a gente consegue botar para 3 anos, porque ainda não saiu o resultado. Mas a ideia, Linda, não sei se você entendeu. A ideia aí, eu falei, eu mostrei para ela. Tem essa possibilidade, mas ela falou que preferia aposentar agora. Então, assim, é o que eu falo, gente. Às vezes a gente fica um pouco frustrado, porque você tá vendo que é melhor, mas depende da condição da pessoa. Eu não tô vivendo a vida dela, eu não sei como é a vida dela. Apesar dela ter me falado que vai continuar trabalhando. Mas você entendeu o que ela quis fazer? Ela falou que vai pegar esse dinheiro da apostadoria e vai aplicar. E vai continuar trabalhando, recebendo os 4 mil lá. Enfim, alguma hora ela vai parar de trabalhar, né? Porque ela não vai aguentar trabalhar até muito tempo. Mas, assim, eu não sei se essa foi a melhor opção. Tudo depende dela ser uma pessoa organizada e realmente aplicar esse dinheiro. Porque também, né, a gente sabe aí que. Aí a gente tem que fazer outro cálculo de investimento para verificar se aplicando esse valor aí há 3 anos, se compensaria o valor que ela está perdendo dos quase 300 mil reais da outra opção. Não sei. Não é no meu mérito, né? Ela pode continuar, Linda, ela pode continuar. Só que esse salário que ela está recebendo depois da apostadoria não vai contar para nada.
né? Então, tipo assim, ela aposentou agora, ela pode continuar trabalhando com carteira assinada normal, inclusive vai ter desconto do INSS na carteira assinada dela, tá? Porque ela é contribuinte obrigatória, vai descontar normal. Só que, por exemplo, essas contribuições dela na carteira, não vai valer mais para nada para a aposentadoria dela, porque ela já tem a aposentadoria, não tem como desaposentar e pegar o tempo, enfim, acabou. Então, ela aceitando essa aposentadoria, por mais que ela continue trabalhando, ela não vai fazer jus aí a nenhum benefício a mais em relação à previdência social. Mesmo que vai ser descontado aí mensalmente, exatamente, mãe, o princípio da solidariedade. É isso mesmo. Gente, vocês entenderam, né? Os meus slides aqui acabaram, mas eu quero só mostrar umas coisas aqui. Ai, se dá tempo, né? Deixa eu ver aqui. Se eu mostro para vocês, só para a Linda ver aqui o modelo. Só vou mostrar aqui um modelo que eu estava falando. Que eu comentei com vocês da médica. Só para vocês entenderem o planejamento e dar uma espiada no parecer. Eu vou mandar o parecer se vocês quiserem, mas eu mostrei isso aqui para ela, mas tudo bonitinho, né? A gente coloca tudo bonitinho, mas aqui eu tinha que botar mais didático para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Meu Deus. Peraí, não é isso. Não sei onde é que foi parar o negócio. Acho que eu não vou conseguir mostrar, não. Modelo de parecer. Eu tô abrindo aqui, não tá abrindo. Não tá abrindo. Abrir com. Tá, agora eu acho que eu vou conseguir mostrar. Hum, hum. Vou conseguir. Vou conseguir mostrar. A gente apoia um pouquinho da tecnologia, às vezes. Pronto. Aqui é só para você ver, linda. Pois é, linda, muito interessante também, acho. É impressionante como que a gente pode mudar mesmo a realidade da pessoa. Ali, ela foi uma escolha consciente dela, escolheu outra regra, mas você entende que você tem a possibilidade de apostar com muito mais sem nem saber? Porque ela nem ia considerar a outra regra, né, dos 3 anos. A gente só consegue visualizar mesmo se é vantajoso ou não a regra fazendo o cálculo na prática. Então, você verificou, se ela esperou, a gente descartou os menores salários, a renda dela fez assim, aumentou muito, né? Exatamente. Ó, aqui é um modelo de parecer, vou mostrar para vocês terem noção aqui. A gente coloca bonitinho, consulente, nananá, e coloca a guisa da consulta, hora denominada consulente, bem bonitinho, tá? A gente, tudo é a entrega é tudo. Análise de vínculo e tempo de contribuição, né? Isso aqui é que eu tirei, mas aqui é aquele tempo que a gente pega do que início. O histórico de salário, né, que a gente verificou lá. Então, você vê que ela tinha salários baixos, aí aumentou, pontilhou. Aí subiu, aí desceu de vez, ó. Aí aumentou de novo. Aí, tá vendo esse pontilhadinho aqui? É todo o valor que ela estava contribuindo no Prolabore dela, no mínimo. Então, isso aqui acabou com a média dela. Assim, agora ela vai melhorar porque a gente fez um planejamento legal para ela. Mas olha para você ver, no dia que eu fiz o planejamento, a renda dela, a média, estava R$ 1.934. Só por essas contribuições do Prolabore aqui, mínimo. Às vezes, a pessoa acha que está fazendo um bom negócio, mas não tá, tá acabando com a média. Bom, aqui ela não tinha direito adquirido, como eu falei para vocês, ela era nova ainda, enfim, não tinha como nenhum direito adquirido anterior. O que eu quero mostrar aqui? Tem várias coisas dela, porque, enfim, cada cliente a gente pode modificar. Mas, aqui são as projeções e cenários para a futura aposentadoria dela, tá vendo? Ela tinha 38 anos quando fez a gente viu a idade para aposentar, vai ser 2046, com 62 anos. Porque ela é muito nova, tinha pouco vínculo antes da reforma, então ela pega mesmo a regra atual, tá? Então, é só para vocês entenderem como é que a gente calculou os cenários dela. Como eu falei para vocês, foi um planejamento progressivo. A gente começou com 4 mil, aí verificou a melhor regra de 4 mil. Tá vendo? Com descarte, a gente conseguia um valor maior aqui na RMI. Então, o salário de contribuição era 4 mil, ela ia contribuir com 4 mil, e a RM dela ia ficar com descarte, com aquele descarte dos valores mais baixos,
3.682. Aqui é o coeficiente que a gente conseguiu com 92%, é um coeficiente bom, tá? Aí o segundo cenário era aumentando. Lembra que eu falei que era progressivo? A gente começou com 5 e depois foi para 7 mil. Aí a gente usou assim, 6 anos contribuindo com 5 mil e 17 anos contribuindo com 7 mil. Então foi uma coisa progressiva. A gente começou com 4, depois a gente começou, aí a gente foi para 5 mil, depois foi para 7 mil. E depois disso tudo, por que eu estou mostrando isso? Porque a gente não calcula o retorno do investimento no caso da segurada empregada, que foi o caso prático que a gente viu. Mas nesse caso aqui, como ela era médica contribuinte individual, a gente consegue calcular o retorno. Então, olha para você ver. Aqui, ela ia investir até a data da aposentadoria dela com 172 mil, né, de contribuição. E ela ia ter de rendimento R$ 1.977, né? Ela ia ficar com essa renda aqui, ó, de aposentadoria, 3.662, ela ia receber mensalmente de aposentadoria essa renda, nesse primeiro cenário. E investir menos, né? Lógico, ela tá pagando menos, e ia ficar com a renda de. O RM dela, até a projeção que a gente faz de 85 anos, ela ia ficar com 1.977. Aí a gente abate esse rendimento futuro dela com o investimento, né? Óbvio. Porque se a gente está ganhando muito, a gente tem investimento também. Então, a gente abateu o investimento e ela ficou com líquido mesmo, já tirando o investimento que ela fez de 172 mil, com R$ 1.805. Pronto. Essa foi a primeira cenário que a gente calculou. Ela contribuindo com 5 mil, né? Esse aqui vai ser a renda mensal dela, naquela projeção progressiva. Aqui com 6 anos, aqui com 17 anos. 17 anos 6 anos contribuindo com 5 mil e 17 anos contribuindo com 7 mil. Aqui é o valor que ela contribui, tá? R$ 550 é o valor da contribuição dela, porque ela contribui com 11% a alíquota. E esse valor aqui, 365, é o imposto de renda. Eu sempre calculo o imposto de renda. Tem gente que não calcula, não, previdenciário não calcula, não, só calcula o valor que ela vai pagar de contribuinte individual, mas eu sou uma pessoa prática. Você não paga só contribuição, você paga também o imposto de renda, uai. Então você tem que colocar no cálculo. Agora eu falei igual mineiro, Deus do céu. Aí aqui de investimento, ela recebendo essa renda mensal aqui, ela investiu com um imposto de renda R$ 3.338.834. E ela voltou de rendimento até os 85 anos, R$ 2.923.447. Então, assim, tirando aqui do rendimento futuro o que ela investiu, ela fica com R$ 2.584.612. Ok. Agora, esse aqui é o mais grave. Ela contribuindo aqui sobre o teto, tá? Isso aqui, ela contribuindo sem parar, de hoje até o teto. Você pensa logo o quê? Que vai dar uma renda maior, né? Vai dar uma renda mensal do teto. Não. Porque ela ia ter que contribuir tudo do teto desde o início. Mas assim, você entende que ela contribuindo no teto esse tempo todo, né? Sem progressão nenhuma. Olha para vocês verem. Ela vai conseguir uma renda mensal de R$ 5.882. Quando eu falo para vocês que renda mensal inicial alta não é tudo, é isso aqui. Você entende que essa renda mensal inicial dela aqui é maior do que essa de 5.440, né? Beleza. Essa aqui, nesse terceiro cenário, a maior renda é essa aqui, do terceiro cenário, 5 mil. Só que você entende que ela está investindo muito mais. Olha, ela investiu R$ 457.000, quase R$ 500.000 de investimento para a Previdência, tá? Então, assim, a renda mensal vai ser maior? Vai. Mas ela investiu muito mais dinheiro. E na hora que a gente vai pegar, que é o rendimento futuro dela, aí a gente tira, abate esse investimento aqui do rendimento futuro dela, ela tem de líquido R$ 2.710.000. Aí, quando a gente vai comparar uma regra com a outra, né, você vê ó, a diferença. Agora, olha, aqui, em tese, ela não vai ganhar muito mais de renda mensal, ela vai ganhar aí, né, uns R$ 400. Agora, olha o tanto que ela investiu a mais. Eu calculei aqui, tá bem aqui embaixo. Gente, olha isso aqui. Diante dos cenários, percebe que o melhor investimento se daria no segundo, porque no terceiro, por mais que ela recebesse mais, olha para você ver, ela vai investir R$ 118.427 a mais para recuperar só 126 mil. Ou seja, a vantagem de um para o outro, de um benefício para o outro, é de R$ 7.000. 7 mil, mas olha o tanto que ela vai ter que investir a mais. 118 mil a mais para recuperar ao longo da vida em 126. Olha
o pouquinho que ela vai conseguir recuperar, 7 mil só. Ou seja, não tem sentido ela investir 118 mil a mais para recuperar 7. Vocês entendem a lógica? Porque nem sempre a renda, quando eu falo, gente, a gente não pode olhar só a renda mensal inicial se é mais boa. A gente tem que ver se realmente vale a pena. Então, aqui, você entende que não vale a pena, porque ela vai conseguir uma renda mensal maior. Mas se você for ver a longo prazo, ela vai investir quase 120 reais a mais para recuperar 7 mil. Não tem lógica. Então, por isso que eu falo que, enfim, isso aqui foi um planejamento progressivo para um contribuinte individual que tem poder sobre a contribuição, só para vocês entenderem que nem sempre a melhor renda mensal inicial vai ser o melhor a longo prazo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver o que mais tem aqui na minha apresentação, né? Vai que tem alguma coisa que eu estou esquecendo. Eu espero que vocês tenham visualizado aí a beleza que é o planejamento previdenciário e o tanto de opção que a gente pode fazer. E que, como é importante verificar cada segurado, porque cada segurado é um caso, né? Cada caso é um caso. Né? Cada segurado entra em uma possibilidade diferente. Muito obrigada, linda. Olha, nossa missão como previdenciaristas, tá? Vai muito além de apostar um cliente, né? A gente tem como verdadeiro compromisso com a projeção do bem-estar do nosso cliente e um futuro cada vez mais incerto. Então, se a gente nunca sabe o que vai vir para lá, não sabe quanto tempo vai durar. Então, além de aposentar, porque se a gente for analisar, por exemplo, a cliente que a gente falou, que a gente analisou o caso concreto, para ela, em tese, seria melhor para a gente a outra opção, óbvio, mas para ela não era. Então, assim, a gente vai dar lá nosso parecer, mas quem é que tem que decidir mesmo vai ser ela, né? E a gente está com missão ali garantir um melhor benefício, além do melhor benefício, não olhar só para a melhor renda, enfim, porque a gente tem que ver mesmo a coisa a longo prazo, o investimento a longo prazo, tá? E é lindo, porque com essa cliente minha aí, ela me obedeceu, ela foi pelo segundo cenário. E foi aí que ela conseguiu pedir dispensa da outra, do trabalho dela da faculdade, porque ela ia ter essa renda aí de 5 mil e pouco. É uma renda boa, né? Para um teto de 7 mil, é uma renda boa. Assim, se ela só vai conseguir o máximo na Previdência, é os 7 mil, os 5 mil não ficou ruim, não, tá? Sim, acabamos sorrindo. Meu Deus do céu, cada dia eu aumento mais o horário. Ai, 2 horas falando, Jesus toma conta. Gente, nós estamos aqui 9 horas da noite. Meu Deus do céu, preciso pegar meu filho. Gente, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, tá? A nossa última aula vai ser no dia 5 de março, no domingo. Espero vocês, no mesmo horário, 19 horas. Bate no nosso bate local aqui. A gente vai falar de relacionamento, vai falar de fidelização, técnicas de venda. A gente vai fechar, mas eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça explodindo do tanto que a gente consegue ver. Mas tá me esperando, né? Eu sei o tanto que a gente consegue de possibilidade aí num planejamento previdenciário. Você vê o tanto que é personalizado. Aí, como, gente, a gente não compra pelo menos 2.500 num negócio desse? Porque é coisa, que a gente tem que estudar, que a gente tem que saber de cálculo. Enfim, é conhecimento que a gente está dando, a gente tem que receber em troca, não é não? Então, é um serviço bom, escalável, porque que o cliente, gente, olha para você ver, ele entende o benefício que ele está ganhando nisso aí, né? Ele está vendo, em tese, o que ele está ganhando de benefício. Né? Ele visualiza o dinheiro que ele está economizando. E isso agrega valor ao nosso planejamento, tá? Então, a gente vai fechar o nosso evento com chave de ouro no dia 5 de março, exatamente. A gente tem que ganhar dinheiro mesmo. O passo a passo da venda, né? E eu espero muito vocês aqui. Eu passei uma tarefa para casa. Não sei se vocês pegaram um quinis aí da família, mas só para vocês ficarem familiarizados com o quinis, verificar as pendências, verificar o tempo, tá? Bota lá no programazinho. Nesse programa de cálculo que eu uso, o cálculo jurídico, ele tem ferramenta gratuita de tempo de contribuição. Joga lá, que é gratuito, você vai conseguir lá pelo menos o tempo. Aí você vai descobrir a idade da pessoa, o tempo que ela já tem, porque vai calcular lá o tempo de contribuição. E aí você vai, pelo menos, pega o segundo slide da aula 2, que tem lá as regras de transição, você vai verificar aí mais ou menos aí em que regra essa pessoa se enquadra. Faça aí o seu primeiro planejamento. Vou mandar material, vou mandar ficha de entrevista e modelo, tá bom? Tira foto aí pra gente sair bonito. Vocês me marcam lá nos stories para eu poder mandar um material para vocês. O que vocês acham? Vou ficar bonito aqui de novo. Peraí, a gente tem que parar essa prestação para eu ficar bonita aí para Ah, vocês. eu já postei já. Cadê? X. Já postou? Que ótimo. X. Linda você agora. Pronto, fechou? Gente, muito obrigada. Até a próxima, viu? Beijo.